Olá, esse é mais um CCMcast, dessa vez numa casa diferente, a casa Oracle. Eu estou aqui com o Leandro Vieira, ele é Head of Sales da Oracle, e para que ele se apresente, não vou ser eu que vou fazer isso, o cara tem muito mais propriedade para falar dele, né? Leandro, muito obrigado. Obrigado por você, Cauê. Eu gostaria, cara, de começar, como eu digo, pelo começo. Eu queria saber, e com toda certeza que a gente quer explorar nesse primeiro ponto, é quem é o Leandro e como é que foi essa trajetória, a pessoa por trás da posição, a posição e toda a construção inerente à posição. Muito bom. Primeiro, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que a nossa audiência que está aqui está nos escutando. Sejam bem-vindos à Casa Oracle. Esse acho que é um espaço que tem como objetivo exatamente isso que a gente está fazendo hoje. Dialogar, falar sobre inovação, falar sobre empreendedorismo. É por isso que a gente construiu essa casa, o nome casa vem exatamente com isso, é um lugar aconchegante para abrigar nossos clientes, para abrigar universidades, para abrigar as startups, todo mundo que compõe esse ecossistema que tem levado o nosso país cada vez mais adiante. Leandro, quem é o Leandro? Puta, às vezes a gente tem que pensar, né, Cauê? Hoje eu tô com 36 anos, eu nem lembro minha idade muitas vezes, porque assim, depois que você sai dos 18, primeiro você quer fazer 18 anos, você quer ter o carro, você quer ter independência, faculdade, muitas vezes morar fora. Tenho certeza que grande parte da audiência vive esse momento, né? Tá pensando o que quer fazer da vida, né? Depois de uma certa idade, você começa a fazer cálculo. Porra, mas eu tinha 30 anos até ontem, tinha 28 anos, hoje já estou com 36 anos. Quem é o Leandro? O Leandro veio de Botucatu, interior do estado de São Paulo, não sei quantas pessoas conhecem. É uma cidade muito famosa que é a cidade de Felipe Massa, então quem aqui gosta de Fórmula 1, que eu acho que é a grande parte da audiência, que tem a ver um pouco com parte de logística, automobilismo e afins. Então, é a cidade do Felipe Massa. Minha família sempre foi de Botucatu. Meu pai já foi empreendedor, ele teve uma bicicletaria, então eu comecei a trabalhar muito cedo, desde a minha 7ª série. Eu trabalho com ele, fazia toda a parte de atendimento da bicicletaria. E sempre tive um sonho. Meu sonho era sempre foi morar em São Paulo. Daí eu me pergunto, porra, Leandro, mas por que você tinha o sonho de morar numa cidade louca? Porque geralmente quem é do interior tem muito aquela visão de ter uma vida ali mais tranquila, né? É muito familiar, um ambiente mais tranquilo. E eu lembro até hoje que, putz, eu assistia, tinha um programa que era mais ou menos no horário do almoço na TV Cultura, que eu lembro que era tipo um noticiário, tipo hoje eu acho que é como que é o da Globo, o nome do noticiário da Globo? Enfim, ele vai lá dar as notícias do dia, que ele acontece nesse horário do almoço, que é o horário que você está em casa. E eu lembro que existia esse da TV Cultura e eu via, a chamada desse programa era a galera andando na Paulista de terno e gravata, você sabe, os executivos e tal. E eu ficava imaginando assim, falei, puta, eu me vejo ali, sabe, um dia tá ali em São Paulo andando, trabalhando numa grande empresa. Infelizmente, a concentração de capital e a concentração de oportunidades no Brasil, ela está muito em algumas cidades, em alguns polos, e São Paulo, aqui para quem é do estado de São Paulo, concentra muito isso. Então, em Botucatu, eu não tinha essa possibilidade. Então, consegui angariar o meu sonho. Então, traçando exatamente dessa visão de sonho que eu tinha, me formei em tecnologia, porque eu via que tecnologia era uma das linhas que poderiam me levar a buscar esse sonho. Mas a oportunidade de vir para São Paulo está muito correlacionada à minha vida com a Oracle, né? Então, antes de entrar na Oracle, ainda me formando, me graduando na parte de tecnologia, eu comecei a pensar, cara, preciso buscar uma alternativa para viver esse sonho. Novamente, Botucatu, poucas empresas, poucas possibilidades de trabalho. Eu comecei a trabalhar, na época, como estagiário na Duratex. Eu acho que muita gente conhece a Duratex, faz toda a parte de piso laminado, cubas de banheiro. Comecei a trabalhar na área de compras. Então, eu cuidava de toda a parte de material e uma parte de programação de produção. Depois eu fui para uma metalúrgica, trabalhei 3 anos na parte de P70, então, controlando exatamente grade de produção, já tinha um contato com o cliente. Legal, porque me remete também à minha experiência na bicicletaria atendendo o balcão, nada mais é atender um cliente, são as proporções distintas daquele cliente, mas no final do dia você tem uma expectativa que tem que ser vencida de uma outra pessoa que está dialogando para você em prol de um produto, algum serviço. E quando eu comecei a trabalhar nessa metalúrgica, comecei a trabalhar muito e foi legal porque foi uma época que a gente fez um turnover no cliente super importante que representava 80% do faturamento, estava a ponto de evadir, dado a qualidade, problemas de entrega e afins. Fiquei por 3 anos trabalhando nessa metalúrgica. Daí chegou num momento da minha vida eu falei, pô, já estou aqui, quase 4 anos trabalhando nessa empresa. Tinha aquele meu sonho de ir para São Paulo, de morar na capital, né? Quem é do interior tem muito isso, né? Eu quero morar na capital. E não conseguia ver alternativas para isso. Eu cheguei assim, vou ser empresário, vou virar empreendedor. Tive uma brilhante ideia de abrir um bar. Desculpa, gente, eu não sei quem da audiência aqui é dono de bar, mas todo mundo que eu conheço que fala que é dono de bar fala que é muito difícil ter lucratividade, porque você é roubado muitas vezes por seus funcionários,
você precisa manter um ambiente muito legal todo o tempo para ter o giro. Muitas vezes você começa um ramping legal nos 2 primeiros anos, porque é novidade na cidade, no local onde você está, mas depois você cai na mesmice. Então, eu tive a brilhante ideia de ter um bar, era uma franquia na época que eu abri com um outro amigo, porque eu não conseguia ver essa oportunidade de vir para São Paulo e fiz. Até que um brilhante dia, e essa história é uma história muito legal, por isso que eu falo, acho que relacionamento tem tudo a ver com a nossa construção de vida e ser humano, né? O ser humano só vive em sociedade porque isso vem dos primórdios que precisavam estar juntos para sobreviver na selva, buscar alimentos e afins. A gente estava no futebol, interior isso é normal, também todo sábado jogava futebol com os amigos, depois ia churrasco e afins. Daí começou a ir um carinha estranho, primo de um dos caras que jogava bola com a gente. E a gente falou, pô, o que você faz? Não, você é essa menina? A gente não, eu morei aqui em Botucatu um bom tempo, fui fazer faculdade em São Paulo e trabalho na Oracle. Falei, Oracle, sério? Pô, eu tô aprendendo a programar em Oracle, lá estava exatamente na matéria de banco de dados. Que idade você tinha? Eu tinha nessa época, deixa eu pensar, 19, 20. Eu entrei na faculdade com 17, novo, muito novo. E eu falava, cara, eu tô começando a programar na Oracle, que legal, como quer trabalhar lá, tal, que não sei o que tem. Ele falou, pô, eu trabalho na área financeira, o meu papel é pegar os pedidos dos vendedores que estão na rua, internalizar isso e tal. Eu falei, pô, que legal. Eu estava terminando a faculdade, então eu estava ali naquela fase de estágio, terminando a faculdade. Eu falei, pô, será que você não conseguiria me indicar? Ele falou, não, eu te indico, inclusive eu vou ser efetivado, ele era estagiário na PEN, posso te indicar para a minha posição. E aí foi legal, aí começou uma história na hora, mas eu brinco, porque antes de entrar, eu fui reprovado em 3 processos seletivos. Esse foi o primeiro, que a vaga era de estagiário e precisava fazer faculdade em São Paulo e eu estava no interior, não consegui transferir minha faculdade, então ganhei nesse primeiro projeto, nessa primeira oportunidade. Depois, ele foi promovido de novo para uma outra posição, ele me indicou para a vaga anterior dele, cheguei na fase final e fui declinado, ficou uma outra pessoa que acabou ganhando naquela posição. E daí eu teve um terceiro processo que ele me indicou também, numa outra vez que ele foi promovido. Cara, ele queria muito que eu entrasse na hora, porque cara, ele é meu amigo até hoje, então um abraço até o Igor se ele estiver escutando. Cara, e nessa terceira também fui gongado. Escolheram uma outra pessoa, eu falei, porra, eu vou desistir, 3 vezes e não rolou. Daí ele falou, logo depois que me declinaram nessa, ele falou, cara, eu acho que vai abrir uma outra posição, que teve uma outra pessoa do time que foi promovida, e na hora que isso é muito legal. Como a gente muda muito, é muito dinâmico, todo ano tem várias promoções, então tem entrada de muita gente, então depois a gente pode até falar um pouco dos nossos programas, tanto de stags, de estagiários, quanto do nosso programa de trainee, porque roda muita gente. E a Oracle, por natureza, ela tem muito essa natureza de ser uma empresa formadora. Então, naquele momento ele falou, cara, segura que eu acho que para essa vaga eu vou conseguir te indicar e acho que vai dar certo. E ele me indicou para a 4ª posição e aí eu consegui entrar. Isso há 15 anos atrás. Então, até dando um dos spoilers, hoje já faço quase 15 anos de Oracle. É uma carreira que, para mim, mudou minha vida. Acho que não tem muito mais essa visão de o Leandro fora da empresa é fulano e o Leandro dentro da empresa é Beltrano. A gente é uma soma de todas as experiências que a gente vive, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. Então, a história da Oracle e a minha história, elas se confundem muitas vezes. Novamente, são 15 anos, é quase mais o contexto da minha vida que eu passo dentro dessa empresa. Quem conhece a Oracle um pouquinho, talvez a nossa audiência, ou que já trabalhou, ou que já foi cliente e afim, sabe quanto intenso a gente é. Então, a gente brinca que cada ano aqui é ano de cachorro, então vale por 4. Então, a intensidade é muito grande aqui dentro da empresa. E é uma trajetória muito legal. Eu entrei como Inside Sales, então, legal que eu trouxe toda essa minha bagagem de vida. Do cara que estava lá no balcãozinho vendendo peça de bicicleta, vendendo serviço, para o cara que também estava lá numa manufatura, dialogando com o cliente que estava insatisfeito. Trouxe muito dessa bagagem para essa experiência. Comecei como Inside Sales, depois de 2 anos fui promovido para uma posição daí de... O Inside Sales seria como se fosse uma pessoa de call center, trabalhando 100% com o cliente de maneira remota, que hoje, pós-pandemia, é normal, né? Mas naquela época, imaginando 15 anos atrás, você falar para o cliente, putz, vamos fazer uma chamada e eu não vou estar aí presencialmente para tentar te posicionar algum tipo de produto, alguma solução, todo mundo olhava com desconfiança. E nesse primeiro ano eu atendi Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Rio de Janeiro. Imagina como que é um choque de cultura de uma pessoa, muitas vezes, fazer um negócio com alguém que nunca pisou no cliente, né? Então esse foi meu desafio nos 2 primeiros anos. Depois eu fui promovido para vendedor de campo, fiquei cerca de 3, 4 anos como vendedor de campo, atendendo alguns clientes e muito focado no mercado das empresas de distribuição de energia elétrica, então CPFL, Eletropaulo e afins. E depois eu fui promovido para a minha primeira experiência como gestor,
assumi uma cadeira de gestor na operação de SMB, então a Oracle, naquele momento, há uns 6 anos atrás, estava fazendo um setup de uma nova operação, que era atender pequenas e médias empresas do Brasil, que para a gente era um negócio totalmente diferente. Talvez muita gente que está aqui na audiência também já conheça a Oracle do passado, como uma empresa que só tinha uma visão de transacionar, de fazer negócio com grandes empresas no Brasil, o investimento era alto e afins. Então, naquele momento, a gente falou, putz, a gente tem que mudar um pouco a direção da empresa, porque empresas grandes são poucas e a partir do momento que você já transaciona, já tem uma certa relevância para eles, não tem como você fazer mais dinheiro muitas vezes no mesmo cliente. E a gente inaugurou há 6 anos atrás essa operação no mercado de pequenas e médias. Aí eu começo minha carreira de liderança até hoje, onde eu estou como líder da operação das empresas de high-tech, aqui que a gente fala que são as empresas que são empresas da nova economia, que nós acreditamos que vão mudar a forma como a gente entende tecnologia e como isso impacta o cliente final. Tinha um resumo rápido, que não foi tão rápido, um pouco da minha história, mas é isso, uma pessoa que saiu ali com o sonho de morar no interior, que queria morar em São Paulo, que queria trabalhar com tecnologia, para uma pessoa que se adaptou muito, uma visão de vendas em tecnologia, e foi ali, depois de alguns nãos, conseguiu chegar até aqui, Cauê. Legal. Eu acho que essa parte não é nem para a gente encurtar, né? Porque quando a gente vai discutir e pede para que as pessoas se apresentem, assim, eu particularmente eu gosto muito de entender, né? Quando a gente conhece a pessoa, eu gosto muito de história, então quando a gente conhece da onde a gente vem, é muito mais fácil a gente saber para onde a gente está indo. Perfeito. Acho legal que você narrou muito bem toda essa construção. E é legal também, eu tenho muito essa visão, assim, como você falou, algumas vezes ao longo da sua apresentação, você falou, poxa, você remeteu de novo a bicicletaria lá e as habilidades que você construiu. E tem muita gente, cara, às vezes a gente entrevista numa posição de liderança, né? A gente entra ali num processo de recrutamento e seleção e as pessoas suprimem algumas posições que elas já passaram. E aí, quando a gente vai conversando, elas contam e falam, poxa, mas não faço... Ah, não, porque algumas vezes eu fiz isso para dar um passo atrás. Eu falo, não existe passo atrás. Se você viveu uma experiência, você com toda certeza vai construir alguma habilidade com aquela experiência, né? Muito provavelmente, e essas habilidades você vai usar ao longo da tua vida, que também concordo contigo, a gente é um conjunto. Não existe essa divisão. Acho que isso era muito comum no passado. Não, olha, na empresa, você é você. Ponto. E esse você, inclusive, é a somatória de todas essas experiências que você viveu. Então, acho isso muito legal. E eu queria até entrar numa parte agora que você já deu pra gente uma deixa, que é uma história que eu conheço um pouco, e eu queria que você explorasse um pouco melhor, que é o fato de que essa divisão de high-tech, eu sei que ela passou por toda uma construção que você ajudou a companhia a ver. Perfeito. Então, eu queria saber um pouco em relação a isso. Quero que você abra essa caixinha pra gente. Como é que foi essa construção, cara? Antes de chegar nessa sua pergunta, vamos construir também um pouco do que é a Oracle, que eu acho que é legal. Nem sei se todo mundo da audiência conhece um pouco da empresa, então acho que é super válido a gente também falar, que daí eu vou endereçar. Talvez fique um pouquinho longo, mas eu juro que eu vou chegar lá. Tá? E se eu não chegar, você não puxa a orelha. Ficar longo bom, mesmo. então tá bom. Aqui é um papo, tá? Então se você Com precisar, certeza. você pode me falar se a gente está fugindo do tempo. Mas pessoal, o que é a Oracle, né? A Oracle é uma empresa de mais de 40 anos. É uma empresa que sempre teve essa visão inovadora, né? Então, se a gente fala em inovação 40 anos atrás, é totalmente de inovação do que nós vivemos hoje, né? Hoje, a inovação está na palma das nossas mãos, no celular, você consegue facilmente ali sair de um ponto A para o ponto B, fazer alguma coisa ali com essa agilidade, mas se a gente volta novamente a 40 anos atrás, muitas coisas eram muito diferentes. Então, a gente nasceu quanto empresa da onde? Imagina a CIA, que é a principal entidade dos Estados Unidos no que diz respeito à segurança pública, precisar de um local para armazenar informações. Então imagina que, novamente, voltando mais de 40 anos atrás, estava tudo em papel. Imagina, eu preciso saber quem é o Cauê, porque talvez eu tenha risco de ele fazer alguma coisa. Puta, onde está o file, o arquivo do Cauê, para eu saber quem é ele, se ele potencialmente ele coloca o país em risco ou alguma coisa nesse sentido. Então existia naquela época um projeto na CIA, que era partir para um sistema de informática computacional que pudesse ajudar no armazenamento das informações que eles classificavam como confidenciais de alta relevância. Só que naquele momento de mercado não existia nenhuma empresa que fizesse isso. E o Larry Ellison, mais o Bob Evans, que são os nossos fundadores, eles naquele momento olharam para aquilo e falaram assim, pô, aqui eu vejo um potencial produto, algo que eu possa de fato desenvolver, então
Ele é formado também em tecnologia, mas naquele momento ele fazia muito mais esse papel mais empreendedor, e existia outros 2 sócios que eram mais mão na massa. Legal mencionar que naquele momento de mercado, há 40 e poucos anos atrás, a IBM era a única empresa tida assim como empresa inovadora, que foi a primeira empresa de fato a olhar para a computação da forma como nós entendemos hoje. Então ela foi a grande mãe de tudo que nós vemos hoje no que diz respeito a isso. E a IBM deu no bid nesse projeto. Falou, cara, isso aqui é muito louco, eu não acredito que isso daqui vai poder vingar, que a gente vai conseguir construir alguma coisa nesse sentido. E eles abraçaram a ideia e conseguiram naquele momento formatar o primeiro produto de armazenamento de informações de uma maneira mais confidencial e afins, que eles chamaram de Oracle. Então, a nossa primeira versão, que na verdade não foi a primeira versão, foi a segunda, porque eles já lançaram na versão 2, exatamente porque tem muita essa questão no mercado até hoje, que a versão 1 nunca funciona, né? Então eu espero sair a versão 2, para que seja um produto que de fato ele possa existir de uma maneira que todos os bugs, todas as coisas erradas já foram testadas e vieram para uma versão mais aceitável. Eles lançaram o Oracle versão 2 naquele momento, como um grande banco de dados para armazenar informações de alta relevância e informações que precisariam ser guardadas. Então, novamente, gente, a gente volta 40 anos atrás a armazenar informação diferente do que a gente faz hoje. Salvar uma foto, salvar uma conversa, salvar até um bloco de notas ali, que era algo muito difícil. E aí eles olharam para aquilo e falaram, cara, pode ser que aqui tem um produto, né? Quem além da CIA talvez poderia usar isso? Eles foram os grandes bancos, as grandes instituições financeiras norte-americanas, eles começaram a falar com outras agências do governo e começaram a ver que aquilo de fato ele saiu daquela fase de MVP, onde ele tinha um produto que ele tinha que configurar e provar o valor para poder escalar, e viram que aquilo poderia ser potencialmente um produto e começaram a ir para o mercado com aquilo. Então é muito legal a construção e a visão de inovação, né? De um projeto que a IBM tinha declinado para 3 pessoas ali meio inovadoras e com pensamento mais à frente, olharam para aquilo com uma visão de fato de construir um produto, depois olharam no segundo momento até como um fato de um produto que poderia ser escalado, ele poderia atingir outras companhias. E aí, o que é legal dentro da visão da Oracle? A Oracle ela ficou sempre muito conhecida por ser a principal empresa de banco de dados, armazenamento de dados, segurança de dados e afins. Então, novamente, para quem da audiência não conhece a Oracle, com certeza você tem a sua informação armazenada em algum lugar que é a Oracle que faz a gestão, algum sistema Oracle que está fazendo a gestão. Mas eles olharam para aquilo e falaram, putz, eu não posso ficar só nisso, né? Eu tenho que abrir meu leque de produtos, porque senão, novamente, eu vou ficar muito restrito a uma única linha de produto e a tecnologia evoluindo. Então, de uns 15, mais ou menos, um pouco antes da minha entrada, uns 20, 25 anos para cá, a Oracle começou a ir numa linha muito de aquisições para complementar o portfólio. Então, ao todo, são mais de 160, 170 aquisições que foram feitas de empresas satélites que a gente viu, putz, essa empresa ela pode compor o meu portfólio, pensando numa visão muito mais ampla de produto. Então, hoje, a Oracle é líder de mercado em várias soluções, como, por exemplo, toda a parte de ERP, então, toda a parte de contas a pagar, receber, planejamento financeiro. Nós somos líderes hoje no mercado. Toda a parte de CRM, junto com a Salesforce, a Oracle é o principal competidor de tudo que toca a gestão de cliente e relação com esse cliente. A parte de HCM, nós temos uma solução brilhante para a parte de HCM, e quando a gente vem para a camada de infraestrutura, nós também, hoje, temos nossos principais concorrentes com a AWS, a própria Microsoft, e Google, que está chegando agora, para toda essa parte. Então, é uma jornada também que ela tange uma visão de complementariedade do produto, não ser uma empresa de um único produto, também muito importante. Só que nem sempre foi assim. A gente viveu um hiato, talvez, voltando até um pouco na história que eu falei, quando a gente olhou para a área de pequenas e médias, ela veio com uma mudança muito grande da forma como a gente ia ao mercado e comercializava nossos produtos. Então, antes da gente pensar, de fato, em criar a área de pequenas e médias para atender pequenas e médias empresas, quando você olha essa construção, você imagina, se era um banco de dados que foi criado para armazenar informações da CIA e depois foi para grandes instituições, todo mundo veio com uma visão, é um projeto muito caro, isso são para poucas empresas, eu não vou conseguir colocar isso na minha empresa, não faz sentido. E aí veio um movimento muito importante, né? A Oracle, de uns 10 anos para cá, ela começou a olhar para essa visão, ela falou assim, eu preciso reconfigurar a maneira como eu vou ao mercado. O mercado a cabeça também do consumidor está mudando, pouca gente quer começar a ter posse, mais gente quer começar a ter acesso às coisas. Então eu não preciso, como a gente vendia uma licença de direito de uso dos nossos produtos, mas o cliente de fato comprava o ativo que era os nossos produtos. Ele tinha que implementar um CAPEX, toda a responsabilidade era dele. Quando o mercado começa a mudar assim, é que nem quando você queria comprar um carro. Eu quero ter um carro.
Hoje, novas gerações, muitas vezes eles não querem ter um carro, eles querem ter o acesso ao carro para sair do ponto A e para o ponto B, que é a revolução que nós temos hoje com o Uber 99, Easy Taxi e todas as soluções que hoje nós vemos que mexeram muito com esse mercado. E a Oracle passou a olhar para isso, ela falou, putz, eu não posso ser só uma empresa que vende um produto, eu tenho que ser uma empresa que dá acesso ao produto. Então a gente começou, não é uma mudança simples, porque ela carece você reestruturar e redesenvolver muita coisa. Então, dos 10 anos para cá, a gente começou essa jornada de redesenvolvimento dos nossos produtos e de mudança da forma como a gente posiciona e de mudança cultural também. Porque uma coisa é você vender lá um carro e você poucas vezes vai ter contato com aquele vendedor que te vendeu o carro. Só se você tiver um problema lá na frente. Pô, eu tive um problema, a manutenção que você me indicou não resolveu e o carro que você me vendeu não é tão bom quanto você falou que era. A partir do momento que você começa a vender serviço, muda essa relação. Todo dia que você tem um problema, eu vou ligar para o Cauê. Cauê, você tem que resolver esse problema, cara. Eu te contratei um serviço e não está funcionando. E se você não resolver e o serviço continuar ruim, eu troco. Então, é uma mudança muito grande no que diz respeito a produto e cultural. E quando a gente começou a pivotar a empresa para essa visão, novamente, muito puxado para a mudança cultural, de mercado e afins, a gente começou a olhar um mercado que até então a gente não habitava, que era de pequenas e médias empresas. Então, a gente olhava para o Brasil, um mercado gigante, de empresas crescendo, empresas fazendo negócio, que é uma conversa diferente, de novo. Uma coisa é você vender a nossa solução para uma Petrobras, Itaú e afins. Então, são estruturas organizacionais, cada interlocutor tem um direcionamento, uma responsabilidade de afins. Outra coisa é você chegar numa empresa de dono e falar, Cauê, você que é dono dessa empresa logística, compensa mais você comprar um sistema meu do que comprar mais 3 caminhões para fazer rota. Eu vou te gerar mais receita fazendo isso. Aí você fala, pô, como assim você vai me gerar? É lógico, se você tiver uma gestão mais refinada da sua rota, talvez esses 3 caminhões que você precisa investir, você não vai investir. Só de um roteamento diferente, você pode ter menos custo de aquisição e ter uma melhor performance dos ativos que você já tem. Então é diferente ter uma conversa dessa com um dono, uma pessoa que construiu uma empresa do zero, e fazer ele acreditar na sua solução e você está pronto também para isso. E foi aí que a gente criou uma área dentro da própria Oracle, que a gente chamava uma startup dentro da Oracle, que foi para atender as empresas de pequenas e médias aqui do Brasil. E eu vim como um dos líderes dessa área. E aí a gente começou, dentro de uma jornada de atendimento às pequenas e médias, então, desde empresas de logística, pequenos varejistas, empresas... E aí chega no ponto que você falou, inclusive empresas de tecnologia que eram clientes que até então a Oracle não tocava. E a gente começou a ver que esse segmento de high-tech, ele dava muito fit. Porque o que é uma empresa de high-tech? Como a gente falou, eu dei exemplo do Uber, 99 e algumas outras empresas que criaram uma nova visão no mercado de transporte, por exemplo, transporte pessoal. É uma empresa que ela olha para algum tipo de problema no mercado e usa a tecnologia para mudar a forma como o consumidor interage com aquele mercado. Só que qual que é a principal matéria-prima de uma high-tech? É a tecnologia. E eu, como Oracle, estava pronta para fornecer isso para esse perfil de empresa. Só que quando eu estava naquele mindset antigo de vender produto, de olhar só para as grandes, eu acabava não olhando para esse perfil de empresas. E aí começou uma jornada nossa, de se aproximar do mercado de startups, entender quais são as empresas que de fato estão mudando a economia no Brasil em alguns segmentos e olhar para elas também com uma visão, claro, de fornecedor de tecnologia, mas também com uma visão de parceiro, né? Eu tenho um ativo gigante que é a quantidade de clientes que eu tenho no Brasil e worldwide, né, no mundo como um todo. Será que eu não posso, para uma empresa nacional, muitas vezes abrir porta numa outra empresa global que talvez aquela solução dela faça fit? Será eu, como provedor de tecnologia, não posso ser uma matéria-prima mais eficiente, com melhor atendimento para aquela empresa do que o provedor atual? E a gente começou a olhar para esse mercado com uma visão diferente. Porque é um mercado diferente, muitas vezes, de eu vender para uma empresa logística, que o crescimento dele depende dele ter mais ativos, como, por exemplo, caminhões para entrega, ou abrir novos mercados, e a concorrência já é muito grande, porque é um mercado extremamente estressado. Muitas vezes, quando você pega uma empresa dessa, uma startup, que tem uma ideia super inovadora, ela vai abrir um mercado totalmente diferente, o crescimento dela muitas vezes maior, e como a tecnologia para ela, de fato, é matéria-prima, diferente de novo, da empresa de logística, a matéria-prima muitas vezes é o caminhão, é o motorista, sim. A matéria-prima é a tecnologia. Quanto mais ela cresce, mais eu cresço. Então a gente começou a olhar para isso, começou a trabalhar com uma certa profundidade nisso, até tomar uma proporção tão grande que a gente acabou destacando essa área, criou uma linha de negócio exclusiva, a qual eu lidero hoje, para atendimento desse segmento. Mas, novamente, é toda uma construção no que diz respeito à empresa, mudança de produto, mudança cultural de atendimento, não só de venda, mas é o atendimento do prestador de serviço,
o entendimento de um mercado-alvo, que naquele momento eram as pequenas e médias empresas no Brasil, que era um mercado que a gente atendia muito pouco, até entender que o nicho desse mercado que a gente tratava como pequenas e médias era o nicho de high-tech, que deu tão certo que a gente acabou destacando isso para ser hoje uma linha de negócio exclusiva. Entendi. Legal. Então, olhando para essa construção que você fez sobre a jornada da Oracle ao longo desses 40 anos, especificamente até no Brasil, teve duas grandes mudanças, você me corrige, tá? Qualquer coisa vai me permitir fazer uma reflexão aqui contigo. Teve duas grandes mudanças que você estava à frente. Uma que foi, eu não chamaria nem de go-to-market, né? Eu chamaria de road-to-market, quer dizer, mais abrangente, porque para você atender um mercado ali de porte com o qual você não estava acostumado, com certeza você tem que, como você muito bem usou o termo, reorganizar a empresa, a cadeia produtiva como um todo. Então, não só a cadeia de distribuição, mas imagine que a cadeia de suprimento também. Né? E você participou dessa reorganização, endereçando, né, a comercialização das ofertas, o posicionamento das ofertas ali. Mas eu imagino que você tenha tido uma boa visão sobre essa reorganização como um todo. Isso foi muito legal. E você também, dentro desse mercado de SMB, quer dizer, que é completamente diferente, igual você falou, é uma oferta que nasceu para a enterprise. Exato. E aí quando você vai para um outro mercado, quando você muda o segmento, é história, né, cara? A economia ela começa e acaba no consumidor final. Porque quando você reorientou o mercado, tem uma mudança de modelo mental também. Então, essa tua participação no SMB acho que foi muito legal e talvez ela tenha até te capitalizado intelectualmente para você perceber essa veinha que estava pulsando ali, que é essa estrutura hoje high-tech, né? Com certeza. Que você puxou. Acho que foi mais ou menos isso. Com certeza. Porque como você falou, é uma mudança muito grande atender um cliente enterprise. Quando eu falo enterprise aqui, pessoal, grandes empresas, 300 maiores empresas do Brasil, como Itaú, Petrobras, Vale, Bradesco, BRF, que a gente pode ficar mais 10 minutos dialogando a respeito disso. Para quando você vai para uma empresa de dono, que muitas vezes a gente fala que é pequena ou média, mas não é tão pequena assim, porque, imagina uma empresa logística que já fatura mais de R$1 milhão, é uma empresa de um grande porte. E muitas vezes, a pessoa que a gente fala até no Itaú, por mais que ela tenha um cargo, eu sou diretor de não sei o quê, sou vice-presidente de não sei o quê, ela não tem uma construção de vida, muitas vezes, que aquele empresário que saiu do zero e formou lá a empresa logística dele, formou a rede varejista dele pequena ali, às vezes de interior ou de algum estado específico, tem como construção de vida. E é muito diferente o diálogo, porque normalmente quando você vai para uma estrutura maior, você tem que convencer aquela pessoa que o seu projeto é importante também para ela, não só para o Itaú como todo, digamos assim. E quando você vai para uma empresa menor, de novo, você está concorrendo muitas vezes contra a abertura de uma loja, quando a gente fala de um varejo, você está concorrendo contra a compra de novos ativos, quando você fala de uma empresa logística. Até legal, tem uma história legal. Uma vez a gente estava fazendo um projeto com uma empresa de viação, transporte rodoviário. Foi um pouco antes da pandemia, foi um ano antes da pandemia. E aí a gente foi, era um projeto muito interessante, que já contador que ele tinha, mas o fato legal é que a gente passou pela fase de negociação com compras e aí a gente achava já que o contrato estava assinado. Porque assim, passamos por compras, fomos lá, negociamos, fechamos o preço e tal, é isso. E daí eles falaram assim, não, agora só espera um pouquinho que a gente vai entrar aqui numa reunião interna para os trâmites e tal, aguarda naquela outra salinha lá, daqui uma meia hora a gente chama vocês. Daí chegou a pessoa gerente de compras que estava negociando e falou assim, pessoal, tem uma boa e uma notícia para dar para vocês. A boa que a gente está bem encaminhado e tal, e que a gente inclusive falou com o presidente e o fundador a respeito disso. A má que a gente falou com o fundador e o presidente a respeito disso, ele está questionando a gente por que ele tem que investir em tecnologia e ele não tem que comprar, isso daqui ele pagaria, sei lá, na época, para ele 10 ônibus novos, que ele teria X linhas a mais que ele poderia fazer e rentabilizar mais em cima disso. E ele quer que vocês expliquem isso para ele agora. Vamos lá para a sala, e a gente voltou para a sala, que daí estava todo mundo. E o papo lá foi legal porque a gente estava tão embasado na linha da construção do projeto, qual que era a dor dessa empresa específica. Imagina que você chega numa rodoviária, que nem eu morava em Botucatu, minha família continua lá, e eu fui muito São Paulo, Botucatu, com ônibus, ônibus rodoviário. Eu chegava lá, tinha 3 empresas que faziam esse trajeto, horários distintos, mas muitas vezes até coincidia um pouco em, 10 minutos saiu o ônibus da aviação A, em 10 minutos depois saiu da aviação B. Então eu tinha um range ali que eu poderia, prezava pela qualidade mais da A do que da B e afins, então eu tinha minha preferência, mas, por exemplo, se eu chegasse lá e tivesse disponível, eu compraria da B tranquilamente.
E qual era o grande dor deles? Que no momento que você estava no guichê, a aplicação deles que fazia a emissão, então tinha um sistema ali que fazia a emissão do ticket, do bilhete, e ele era muito lento. Então a fila ficava tão grande que daí as pessoas que iam chegando no final da fila, olhavam aquela fila, acabavam se desmotivando de comprar com aquela aviação, ia na aviação do lado e compravam na outra aviação. Então o churn dele era real ali. Então ele perdia muito passageiro. E a gente chegou a fazer um estudo com ele na época, com o time de tecnologia, mensurando qual era o impacto em receita dele da perda desses passageiros, dado não só a indisponibilidade, mas a falta de performance do sistema que o caixa estava operando naquele momento. Então foi fácil para ele falar, tá bom, você quer comprar 10 ônibus a mais, você vai comprar 10 ônibus que vão ficar ociosos, porque você não tem capacidade de escoar isso, entrar isso para colocar esse pessoal para dentro. E aqui a gente está te mostrando exatamente quanto você está perdendo de faturamento dos ativos que você já tem. Então, novamente, é otimizar a utilização de um ativo, muitas vezes que aquela empresa já comprou. E a gente saiu de lá com o negócio fechado. Mas a cabeça muda, né? E a dinâmica muda. E quando a gente olha novamente para uma empresa como a Oracle, que tem uma história, uma atuação muito grande no mercado enterprise, é fácil você chegar numa reunião dessa meio que arrogante quanto fornecedor. Você fala assim, pô, cara, eu vendia lá pro, sei lá, pro GPA, Grupo Pão de Açúcar, pra BRF, Praça de Perdigão, cara, tô aqui, vim negociar com você, como você não vai comprar meu produto? Compra aí, cara, tá barato. Eu cheguei no preço que tá a sua área de compra já fala. Mas acho que esse é um ponto, né? É sempre simpatizar com o interlocutor que está do outro lado, com a história que está do outro lado da mesa, entender muito disso, né? Um dinheiro que é importante, que pode ser investido em diversas linhas. Então não é só o motivo de comprar pela compra, né? É a compra com porquê sempre relacionado e criando um vínculo forte com a área de negócio. E isso, a sua leitura foi perfeita, me deu essa sensibilidade de sempre pensar de fato aonde está a oportunidade. Nesse caso, a gente construiu a nossa linha de raciocínio em cima de uma dor que se tornou uma oportunidade para ele, e que se a gente não tivesse feito essa construção do nosso projeto muito bem, na hora que ele ia chegar para a gente fazer essa pergunta, a gente não ia ter resposta. Então, isso sempre me deixou motivado a deixar sempre o radarzinho ligado para entender onde estão as oportunidades. E quando a gente olhou para esse mercado de high-tech naquele momento ainda, dentro dessa grande área de pequenas e médias, que foi uma área que nasceu pequena dentro da hora, o nosso setup foi com 250 pessoas no Brasil, então era muita gente para atender esse mercado, porque a gente precisava evangelizar o mercado, passar por uma visão de reposicionamento de marca, e era muito tete a tete. Eu ia para a reunião pessoalmente e explicar desse novo momento, por que a gente achava que era o momento da gente conversar com aquela empresa que muitas vezes via a gente num outro nível, né? E sempre me manteve com o radar ligado de olhar as oportunidades. Quando a gente achou essa oportunidade na visão das empresas de tecnologia, nas high-techs, estavam passando, que foi legal, que casou também com o momento no mercado nacional, no mercado brasileiro, que a gente começou a olhar para mais robustez para isso, né? Porque antes você falava que você trabalhava numa empresa de tecnologia, pouca gente tinha muito essa noção. Eu acho que de uns 5 anos para cá, tanto também no que diz respeito a acesso ao dinheiro, acesso ao capital, né? Muitos fundos começaram a olhar para o Brasil, começaram a investir, começaram a financiar empresas, porque o grande problema do Brasil também era que faltava incentivo, né, para você criar grandes empresas de tecnologias nacionais. Então a gente lembra aqui poucas, né, se a gente for listar quem são as grandes empresas de tecnologia no Brasil. Então começou a haver um momento também que veio incentivo financeiro, a gente começou a ter mais pessoas capacitadas, uma nova leitura de mercado, e casou também com o nosso momento de entender que ali eu acho que era um perfil, um segmento de mercado que a gente não olhava, que era extremamente oportuno para a gente se posicionar e tá junto. Tá? Legal, legal. O que é mais interessante ainda, porque no momento que você identificou essa oportunidade, o que acontecia ali? Eu estou pensando aqui que você identificou quando ainda era um filhotinho. Né? Hoje a gente já sai no quintal, ele está com 80 quilos. Né? Exatamente. E tudo passou por essa construção até conjuntural. É legal, é óbvio, você identifica ali, né? Você bebe água limpa. E essa construção é interessante, porque imagina a quantidade de características que você deve ter colocado como ingredientes da tua análise. Porque se você olha, cara, a gente tem um país incrível no sentido de ecossistema, economicamente falando também de ecossistema empresarial, cara. Porque quando você pode viajar, né, quando você vai conhecer o Brasil de ponta a ponta, cara, primeiro, é uma diversidade cultural maravilhosa. Isso sem contar que quando a gente soma isso com a quantidade de entraves que a gente ainda tem aqui, que a gente vem se desenvolvendo, né? Como
como democracia, que a gente vem se desenvolvendo todo o ambiente empresarial, mas ainda temos uma série de entraves, né? Ainda temos esse risco Brasil, esse custo Brasil muito alto. Então, somando essas duas coisas, você vê que os empreendedores, os desenvolvedores daqui são pessoas que têm muita criatividade e muita resiliência. Não tem como você ficar vivo, é inóspito, né? E muito diversificado. Então é legal entender que você foi lá, olhou, falou, poxa, aqui está crescendo, viu esse universo todo sendo construído e falou, cara, um dia vai ter 80 quilos, deixa eu já começar. Muito legal. Eu queria voltar para um ponto da Oracle que eu fiquei curioso também, eu acho que você vai me endereçar muito bem, Leandro, que é o seguinte, é interessante que quando você vê que as empresas, quando elas começam o pipe de M&A, a minha percepção, não é nenhum dado de mercado do Instituto, eu acho, tá? Mas assim, a maioria dos M&As, eles acabam acontecendo, de novo, na minha percepção, de uma forma horizontalizada. Até porque talvez, de forma oportunística, cultural, é muito mais fácil você acoplar um navio no porto, né, que você está trabalhando ali, vamos dividir o setor de tecnologia no pessoal de infra e no pessoal de dev, só para simplificar. Então é muito mais fácil o cara de infra comprar um cara, né, horizontalmente de infra. E é legal que você me falou isso da Oracle, eu não sabia que vocês já foram, quer dizer, dar um passo adiante ali na cadeia e comprar o pessoal de software. E é muito louco você pensar nisso, e concordo com a sua visão do Instituto, eu acho que muitos M&As, eles acontecem muito para matar a concorrência. Sim. Então assim, eu sou uma empresa do setor A, quem que é meu concorrente direto? A segunda empresa, eu vou lá e compro ela, compro base de clientes, você pensa se vai manter a marca ou não daquela empresa, receita, e vou empilhando receita. E daí você tem muita visão, puta, posso cross-sell, upsell, então tem coisas que talvez ele não tenha, você tem, então você consegue talvez gerar até nova receita sobre aquela, mas muitos dos M&As acontece muito nessa visão de você comprar os seus maiores concorrentes. E a nossa visão ela foi um pouco de complementariedade. Então, naquele momento, a gente chegou a comprar 3 empresas de RP, então comprou a PeopleSoft, comprou a JD Edwards, a gente comprou o Siebel, que na época era a principal empresa de CRM no mercado. Isso eu lembro. Então a gente foi muito nessa linha de complementaridade do portfólio. Se a gente vai evoluindo, a gente viu que Data & AI é uma das linhas, a gente foi, comprou 5, 6 empresas de mercado. Então é muito nessa linha de, muitas vezes a gente pensa em manter ou não manter a marca, sempre é uma decisão que a gente toma. Vou continuar operando com essa marca, que é uma marca que já está estabelecida, tem muito cliente afins, ou eu trago isso, compro capital intelectual às pessoas para incorporar isso dos nossos produtos. E a última aquisição é uma aquisição até meio fora do padrão que a gente opera. Exato, a gente foi para o mercado de healthcare. Por quê? Aí tem várias teorias, eu vou colocar a teoria Leandro, que também não é nada oficial, ninguém da empresa me contou, mas é o que eu acredito. Bom, então estamos juntos nessa. Cara, veio a pandemia, a gente começou a olhar, isso o Léo falou no nosso último evento, que o Léo é o nosso, novamente, fundador, presidente do conselho. A gente tem um evento que acontece ano a ano e o último foi agora em outubro em Las Vegas. E ele falou, gente, a gente tem um problema muito grande com o mercado de saúde. Qual é o problema? Hoje, se você tem algum tipo de problema, você não tem a sua base de quem é o Cauê, de quem é o Leandro, consolidada em um único local. Então você não sabe se você é hipertenso, se o seu tipo sanguíneo. Se eu perguntar para você o seu tipo sanguíneo, talvez você saiba, mas tenho certeza que se grande parte da audiência que está aqui nos escutando parar para pensar, eu, por exemplo, nem sei qual é o tipo sanguíneo que estou aqui falando, tenho certeza que muita gente não sabe. Quais são os exames que você fez? Sei lá, se fez ressonância, exame de sangue, qual que é a sua evolução? Está tudo espalhado. E está tudo na mão de alguns laboratórios, algumas empresas, alguns hospitais, e não tem nada consolidado sobre isso. Agora, se você quer pegar crédito, por exemplo, deixa eu saber qual é o score do Cauê, deixa eu saber qual é o score do Leandro, se eu posso emprestar esse dinheiro para ele. Deixa eu saber quais são as intenções de compra do Cauê, quais são as do Leandro, qual propaganda eu vou printar no Instagram do Leandro, no Facebook do Leandro, ou no cache aqui desse site que ele está... Todo mundo sabe. É muito louco a gente pensar como a gente evoluiu dentro de uma cabeça mais de consumo, voltada a consumo, e como a gente não evoluiu pensando na nossa cabeça como ser humano, longevidade das pessoas, ou melhor acesso à tecnologia em prol de uma vida melhor e mais saudável para todo mundo. Então ele está muito com essa cabeça de querer criar a Cellier, que foi essa última aquisição, que foi uma aquisição de mais de 30 bilhões de dólares, ela já tinha um sistema que ele é reconhecido como um dos principais RPs para o sistema de saúde global, mas ele tem muito essa visão de sonho também de criar um grande repositório de dados no que diz respeito à saúde
para que o paciente seja o dono daquele dado e tenha acesso nos momentos que ele mais precisar. E aí, pensando em tecnologia, como a gente tem visto tecnologia evoluir, eu acho que está na moda todo mundo falar de ChatGPT, dessas coisas que estão vindo, de fato, do AI sendo aplicado para coisas mais cotidianas. Imagina a gente rodar um processo de machine learning sobre as principais doenças, sobre o câncer, pensando na cura disso. Cara, eu acho que a gente tem uma mina, não digo de ouro, porque não sei se a gente é certo rentabilizar em cima disso, mas uma mina de oportunidade ali, pensando novamente em continuidade da espécie, numa vida mais saudável para todo mundo e afins. Então ele está muito com essa cabeça, e aí eu faço uma alusão, de novo, isso daqui é Instituto Eu Acho Agora. Putz, ele teve alguns amigos que ele perdeu durante a pandemia, o nosso antigo presidente, o Mark Hurd, faleceu de câncer, super jovem, com menos de 70 anos. Ele também já está chegando numa idade quase de 80 anos, que eu acredito que ele já está pensando também nele, falar, pô, eu estou aqui no... Então acho que é uma visão de legado que ele quer deixar também, e de questionar muito a gente também quanto sociedade. Novamente, acho que a gente evoluiu muito no que diz respeito a coisas que geram consumo, que geram demanda, que facilitem esse mecanismo em prol do capitalismo. Mas acho que a gente evoluiu um pouco desse outro lado. Então, um pouco da visão que eu acho que ele quer deixar, mas indo exatamente para essa linha que você colocou, não de comprar concorrentes, mas sim de comprar soluções complementares que em algum momento encaixem dentro da estratégia. Se você olha para uma maneira isolada, parece novamente muito ambicioso e muito sonho. Mas se você olha behind the scenes, por trás das cortinas, basicamente a tecnologia é a Oracle rodando por baixo disso. É a Oracle fazendo machine learning, a Oracle fazendo toda a parte de AI, de inteligência artificial para tentar achar esses padrões. Em prol disso, a Oracle sendo repositório de dados, aquele mesmo repositório da CIA lá de trás, que queria guardar as informações mais confidenciais, agora está guardando a informação do Leandro, do Cauê e afins e criando relações entre isso em prol do que poderia ser o próximo passo nosso também, enquanto trato a isso, que eu acho que a gente está muito para trás. A gente tem empresas como a Apple, agora com o Apple Watch, que está indo muito por essa linha de olhar mais saudável, de ter ali informações, mas acho que a gente está muito aquém do que a gente pode chegar no momento de tecnologia que nós temos hoje, tá, pessoal? Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa pensar, e aqui a gente está tentando tratar isso dessa maneira. Tá? Muito legal entender assim, essa possível visão, né, do Larry aí, e esses desdobramentos, porque, cara, parece até com esse movimento em health, né, e juntando aí, fazendo uma reflexão com o fato de o pipe sempre ter sido aparentemente estratégico e não oportunístico, mata concorrente, empilho receita. Mas, poxa, vou entrar num novo mercado, mesmo sabendo que a gente vai enfrentar muito mais choques culturais, porque, cara, software e infra, para quem não é de tecnologia, fala, isso daí é tudo tecnologia, vocês se entendem, não é bem assim, é bastante diferente. Então, e aí, indo além, né, já começa lá atrás isso, quer dizer, uma companhia de infra que veio colocando um pipe de M&A, para mim, puramente estratégico, à frente, um passo à frente de software, e também veio com essa visão, acho que com certeza de legado mesmo, que você falou, não sei, a capitalização em cima disso, talvez ela não seja, talvez não, né, monetária, a questão não é essa, né, mas é um legado de contribuição para a perpetuidade da espécie, alguma coisa até mais ampla. E que também é um movimento super estratégico. Isso me leva para uma pergunta, cara, que assim, faz tempo que eu tenho curiosidade em saber, e aqui, melhor momento possível. Como a Oracle é estruturada? Quer dizer, quais são as divisões? Né? Como é que é? Pô, eu tenho um portfólio aqui, o Quinta já estava me dando um spoiler aqui, no off, quais são as divisões ali? Pô, a gente tem aqui um conjunto de pessoas para endereçar a parte de licenciamento, a gente tem ali também algumas outras divisões que eu vou falar de cloud. Conta um pouco para a gente como é que é em nível de divisão, em nível de segmentação, em nível geográfico, que eu sei que vocês vão desmembrando, né? Sim, sim. Muito legal a sua pergunta. Então, Oracle Mundo, mais ou menos 210 mil colaboradores espalhados pelo mundo. Aqui na América Latina nós somos em quase 6 mil, Brasil mais ou menos 3 mil, tá? E aí, olhando para tudo que não é global, né? Quando eu falo global, no que diz respeito à matriz, grande parte dos escritórios que a gente tem espalhados pelo mundo são escritórios de vendas e atendimento ao cliente. Então, a gente tem um time muito forte de desenvolvimento
que fica no nosso headquarter, que fica em São Francisco, ali na região ali do Palo Alto. A gente tem um segundo escritório de desenvolvimento muito forte que fica na região de Seattle, ali. E tudo que tange no que diz respeito às outras regiões, elas estão muito relacionadas a operações de back-office, contas a receber, contas a pagar, cobrança, o nosso suporte que é 24/7, então a gente tem pessoas ao redor do globo para olharem para essa visão sempre de estar no horário. Imagina se o cliente tem um problema meia-noite, vai ter uma pessoa que muitas vezes não está no Brasil atendendo aquele cliente porque ele está no fuso horário propício para isso. Tá? Mas quando a gente olha para o básico, são escritórios de vendas que nós temos espalhados globalmente. Então a operação da América Latina, basicamente essas 3.000 pessoas, elas vivem e respiram o vendas. Então a gente tem lá nossa corporação desenvolvendo os produtos, escoa para a gente tem que pensar na melhor sinergia para o atendimento ao mercado local. Porque eu vender no Brasil é uma coisa totalmente diferente de eu vender na Argentina, até pelo momento que a gente não está hoje, que é totalmente diferente do jeito que eu vendo no México, que é totalmente diferente do jeito que eu vendo em Londres e assim por diante. O pequenas e médias aqui no Brasil é totalmente diferente. Então, uma pequena e média aqui no Brasil, para o mercado norte-americano, é uma empresa muito, 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 muito pequena. Uma grande empresa aqui no Brasil, para o mercado norte-americano, é uma empresa de médio porte. Então, a Oracle ela deixa muito na mão do líder da região essa visão de criar, de construir o melhor modelo de atendimento para aquela região. E daí quando eu falo atendimento, uma vez que a gente mudou a cabeça para o lado de serviço, é o atendimento não só da venda, então tem muita coisa em volta. Tem desde do nosso engenheiro de produto, que isso a gente tem localmente, que vai lá, faz o atendimento da necessidade do cliente, pensa seu produto A, B, C, D, E e F que a gente vai posicionar, que vai endereçar aquela dor, como eu mencionei para você lá, o caso da empresa de viação rodoviária, que estava com problema para emissão da passagem, então a gente vai fazer esse entendimento, ver qual que é a solução Oracle que atende aquela necessidade. Então isso eu tenho um engenheiro, um arquiteto de tecnologia que faz isso. Depois eu tenho um vendedor que de fato cuida do relacionamento, faz a negociação, faz a prospecção daquele cliente. E eu tenho um time de pós-venda que atende pensando no bom atendimento, no ciclo de continuidade, que não adianta nada novamente. Estou num viés de serviço, eu só vender e sair. Se o cliente tem problema, não tem quem falar. Então a gente tem um time de atendimento proativo, sempre em contato com aquele cliente. Quando a gente olha as estruturas de atendimento desse pilar de vendas, nós somos segmentados em alguns pilares, que basicamente a gente tem um time de healthcare, que atende a hospitais, planos de saúde, empresas de seguro. A gente tem o pilar de finanças, que atende os grandes bancos, corretoras, bancos digitais. A gente tem um pilar que ele diz respeito a telco, né, as grandes telcos, então que atende Latim, Vivo, Oi e afins. A gente tem o pilar de high-tech, que hoje eu lidero, que atende as empresas de tecnologia. E nós temos um pilar que a gente chama de cross-industry. Então, tudo que não se encaixa dentro dessas indústrias-alvo, ele acaba sendo atendido por esse pilar de cross-industry. Então, a gente tem ali empresas de consumer goods, e tem um pilar de varejo também que é muito forte, tá? Então, tudo que também não está dentro do pilar de varejo acaba caindo em construtoras, empresas de turismo e assim por diante, tá? Então, basicamente, a forma como a Oracle se estrutura é dessa maneira. E aí você sempre tem as nossas linhas de produto, né? Então, a gente tem uma linha de produto que ainda continua com aquele business antigo, mas que continua sendo um business importante de vender produto, vender licenciamento e afins. Nós temos uma segunda linha, que é a linha de infraestrutura como serviço, então fazendo uma analogia com o cliente AWS, Microsoft e Google, que é toda a parte de infraestrutura para que você possa rodar suas aplicações. E a gente tem uma terceira linha de negócio, que são todos os nossos softwares como serviço, que é a parte de RP em nuvem, CRM em nuvem e afins. Então, basicamente, a nossa estrutura ela é pilarizada e segmentada em níveis de gestão de atendimento, tá, Cauê? Legal. Vai fazendo um encaixe, né? E isso é muito legal. Acho que talvez, de novo, você me dá aquela corrigida se eu falar alguma besteira aqui, mas a minha leitura é, como é que uma companhia global com 200.000 colaboradores, como é que ela vai fazendo essa quebra e essa entrega da oferta localmente, né? Então, acho que tudo isso passa por esse cascateamento estrutural para você conseguir endereçar com agilidade as demandas locais, e penetrar, vascularizar, e mesmo que dentro de um oferta. segmento, imagina o seguinte, o desafio de uma empresa de finanças no Brasil é totalmente diferente do desafio de uma empresa de finanças nos Estados Unidos. A gente estava até falando no almoço, o Brasil sempre viveu inflação.
Então a gente tem várias empresas que nasceram desse ambiente. Então, isso é super tranquilo. O que acontece nos Estados Unidos estão vivendo inflação agora. Então, é um mercado totalmente diferente, com desafios muito diferentes. Então, a sua leitura está correta. Então, é um cascateamento de uma estratégia global dentro e respeitando as características daquela localidade. Brasil, quando a gente olha, por exemplo, nossa solução de RP, né, que é toda a parte de contas a pagar, receber e afins. No Brasil, no que diz respeito a tributos, é uma loucura. Sim. Como que você vai explicar isso para um cara que está desenvolvendo o produto lá nos Estados Unidos, uma questão tributária de impostos e afins local? Cara, é sem noção. Eles não entendem a complexidade. Cada estado tem uma tributação muito diferente, tem imposto federal, imposto local. Cara, é uma loucura. Então, o que a gente faz? Dado a complexidade, a gente tem uma rede também de parceiros locais. Então, imagina que eu tenho um RP como centro, eu tenho uma empresa A, empresa B, empresa C, que faz a tropicalização também desse produto com as regras para operar localmente. Então, toda a parte tributária, toda a parte... Então, também depende não só de uma visão nossa de cascateamento disso, mas também depende também de uma rede de empresas que estão ali ao redor da própria Oracle, que nos ajudam a entregar aquele produto com a mesma excelência que a gente tem em outros mercados, talvez com menos legislações e menos exigências, localmente, tá? Legal. E o interessante é exatamente isso. Acho que assim, uma coisa é quando você vai, como você muito colocou, no caso do Brasil, quando você tenta tropicalizar uma oferta, mas eu já vi algumas companhias tentarem fazer isso sem querer adotar premissas que alterassem a estrutura. Sim. E o legal de vocês é o que você falou, aqui a gente tem uma liderança, a companhia dá pra gente em nível aqui do país, uma autonomia, quer dizer, configura uma arquitetura, né, corporativa que permite essa autonomia estratégica orçamentária. Então, isso que faz o negócio acontecer. A gente brinca que aqui a gente tem dois guarda-reis, lado esquerdo e lado direito. Então, a gente tem aqui, né? A gente sabe qual é o limite do lado esquerdo e do lado direito. Se a gente está aqui no meio, exatamente essa autonomia, ela é dada para a gente criar e inovar dentro desse meio, estabelecendo políticas e práticas de negócio que fundamentam a nossa empresa. Só não extrapolando esses limites, o que a gente fizer ali dentro é 100% aprovado pela nossa liderança global. Legal. Vamos aterrissar agora, cara. Eu queria que você me desse uma visão também aí de uma linha histórica, cara, de como é que foi essa, desde que você tá, e tudo isso que eu acho, tá, também, mas com a sua vivência, cara, como é que foi a construção da oferta de cloud, né, da Oracle, que você viveu no Brasil? A gente teve ali uma primeira geração, a gente teve uma segunda geração. Como é que foi a construção dessa oferta? Legal. E como é que está a maturidade dessa oferta hoje? Muito bom. Oferta de cloud, como a gente já falou, acho que foi uma mudança que partiu muito do impulso do mercado, uma necessidade, de fato, por uma mudança na forma como as principais empresas de tecnologia trabalhavam a venda dos seus produtos. E quando a gente olha para a Oracle, quais foram as nossas decisões dentro dessa jornada? A gente começou a nossa jornada pela portabilidade das nossas soluções de aplicações. Então, toda a nossa parte de sistemas, a gente olhou para aquilo e falou, cara, a gente deve começar a nossa jornada por aqui. E as respostas, acho que elas são claras, porque na nossa cabeça, naquele momento, se a gente volta para trás, é onde eu tenho maior capital intelectual. Então, imagina que é onde eu tenho mais desenvolvimento, mais investimento no que diz respeito e até uma maior diferenciação competitiva do meu cliente do que em outras linhas de produto. Então, ali, a minha margem é muito maior. Então, eu vou ter ali uma infraestrutura rodando uma plataforma que vai estar rodando um sistema e esse sistema ele vai entregar para o meu cliente final um diferencial competitivo. Então a gente começou a nossa jornada pela camada de aplicativos, olhando assim, vou transformar meu RP, que hoje é um produto, em um produto a ser comercializado como serviço, um software as a service, um SaaS, e em cima disso eu vou trazendo todos os sistemas dentro de um grande consolidado que a gente chamou de Fusion. Qual que era a cabeça do Larry já há uns 15 anos atrás? Era a seguinte, a gente tinha muitos nichos de aplicações. Então, o RP era da empresa A, o CRM era da empresa B, então o seu sistema de contas a pagar e receber era da empresa A, o seu CRM de gestão de clientes da empresa B, o seu sistema de gerenciamento de funcionários da empresa C, todas as informações em nicho.
Daí o que chegava o momento? Eu quero tomar uma determinada decisão para minha empresa de investimento, da onde eu vou aportar. Você tinha que ter uma informação do cliente para saber qual é o mercado-alvo que você tinha que atacar. Você tinha que ter uma informação do funcionário para saber se o número de pessoas que você tinha a atender. Uma informação financeira para ver se você tinha o orçamento para aquela iniciativa. Então ficava uma bagunça de sistemas com informações todas desconexas que você precisava consolidar num único lugar e extrair algum valor daquela informação que estava ali segmentada. Naquele momento a gente ia muito para aquela linha, né? Para quem é de tecnologia há mais tempo, olhava muito assim, você precisa construir um data warehouse, que é onde você vai colocar todos os seus dados e trazer uma solução de BI aqui em cima para plugar e começar a te gerar essas informações no tempo que você precisava. E o Larry ele foi um passo além. Ele falou, eu tenho todas as aplicações, quase todas as aplicações desse ecossistema, dadas as aquisições que a gente foi fazendo. Vamos pegar e reconstruir um produto do zero que a gente vai chamar de Fusion, que é uma única base consolidada de informação, e aí a gente vai plugar Fusion RP, que é o nosso sistema financeiro, Fusion CRM, que vai ser nosso sistema de diálogo com o cliente, o Fusion HCM, que vai ser com os funcionários, então sempre dentro de uma única base. Então ele foi muito visionário nesse posicionamento como SaaS. E ele começou ali o desenvolvimento das nossas soluções, das aplicações dos sistemas como serviço. Isso voltando no tempo há 10 anos atrás. E aí a gente começou a ir para o mercado e começou a dar super certo. E daí ele olhou assim, legal, eu já fiz uma rodada do que eu acredito que é fundamental, criando uma base consolidada única e operando vários sistemas. E o cliente ele podia escolher, eu quero só um módulo financeiro, eu quero só um módulo de atendimento ao cliente, mas isso nos proporcionava uma visão de jornada daquele cliente para imersão dentro dos nossos sistemas e ganhar mais volume financeiro dentro daqueles clientes. Ele falou, deu muito certo, vou lá, o que eu tenho aqui com maior retorno, né, do capital, porque o custo que eu tenho é desenvolvimento e depois é o custo de infraestrutura, mas o desenvolvimento é uma vez só e depois eu vou criando atualizações. Então o custo ele tende a ser muito menor e eu tenho um alto retorno sobre isso. Ele olhou para aquilo e falou assim, vamos agora para a camada de infraestrutura. A Amazon já tinha começado, já estava uns 5, 6 anos já dentro desse mercado de fornecer infraestrutura como serviço, a gente falou, uma vez que eu já tenho aqui a minha aplicação, eu vou pegar essa mesma infra que suporta essa aplicação e vou descolar isso e levar para o mercado e começar a comercializar isso como serviço no mercado. Eu pensando como eles, naquele momento, falava, do caralho, estratégia. Você começou, não sei se você pode falar para ela, não, pessoal. Cara, se não puder, eu também estou enrolado. Não, então, ótimo. Mas a gente começou naquele momento e falou, pensando com a cabeça dele, eu acho que faz sentido. Só que qual foi o ponto? Quando a gente traz isso para fornecer essa infraestrutura como serviço para o mercado, o que acontece? A forma como a gente criou as nossas aplicações foi uma forma que seguia um padrão. E tudo redesenvolvido já pensando nessa cabeça de processamento escalável, numa cabeça já voltada para os conceitos de nuvem que a gente tem hoje, que são muito mais difundidos do que há 10 anos atrás, do que 5, 6 anos atrás. Quando a gente coloca esse produto, a parte de infraestrutura no mercado, com várias aplicações antigas que não foram desenvolvidas da melhor forma, ou com uma cabeça do nosso lado também que foi muito fechada dentro do que a gente construiu para a camada de aplicativos, foi horrível, Paulo, de verdade. Se teve um momento que eu pensei em sair da hora, qual foi nesse momento? Porque eu olhava para aquilo e falava, cara, eu acredito que a gente está investindo nesse pilar de produto de algo que não acreditava, porque você vendia isso para um cliente. Novamente, a venda é muito relacionamento, né? Você não vende um projeto de dia para noite, é uma construção. Você vai, conhece o cliente, aquela pessoa, por mais que são empresas, e também no nível da empresa, tem que ter um vínculo de confiança muito grande. Daí você vai posicionar uma determinada solução, nesse caso, essa solução de infraestrutura, e depois lá na frente aquela expectativa que você gerou é frustrada. E é frustrada dos dois lados. Você, quanto uma pessoa que está tentando posicionar algo que você acharia que mudaria e ajudaria aquela empresa a ir para um próximo nível, e a empresa que investiu um montante financeiro em você, que não teve suas expectativas atendidas. Por quê? Porque a gente foi muito nessa visão de pegar a mesma coisa que a gente construiu para a gente, que era algo muito fechado, e colocar isso para o mercado. Novamente, tecnologias são muito diferentes. Apesar de a gente ter um padrão, a gente não faz as coisas da mesma maneira. E aquele produto ele ficou mais ou menos uns 2 anos sendo comercializado. E isso ajudou, num sentido muito ruim, a muitos clientes a criar uma descrença na hora quando a gente olha a nuvem pela perspectiva de infraestrutura. E aí, novamente, eu vejo o Léo muito uma pessoa visionária, ele falou, cara, eu não vou ficar investindo em algo que não deu certo, vamos matar isso. E eu vou colocar muito dinheiro para reconstruir isso, porque eu acho que tem uma oportunidade muito grande
E novamente, a gente nasceu de infraestrutura. Ele fala, cara, é uma afronta eu não conseguir fazer um produto que atenda esse segmento. Então, naquele momento, ele fez um shutdown na operação como um todo. A gente foi desligando os data centers na linha do tempo, globalmente. E ele contratou muita gente dos principais concorrentes, contratou muita gente da AWS, contratou muita gente do Netflix, porque o Netflix já tinha um desenvolvimento interno muito com essa cabeça. E ele chegou com a seguinte missão para esse pessoal. Falou, gente, eu não quero que vocês copiem o que vocês fizeram até então. Eu estou te dando aqui um cheque em branco. Eu quero que vocês construam uma nuvem no que diz respeito à infraestrutura, pensando em todos os aprendizados que vocês tiveram lá, e se vocês tivessem a chance de reconstruir o que foi construído lá, o que você construiria aqui? E aí a gente criou a nossa segunda geração. Por isso que a gente chama na segunda geração exatamente isso, porque a gente pegou não só aprendizados nossos, mas a gente foi ao mercado, contratou muitos engenheiros, muitas pessoas de alto nível dos nossos concorrentes, para reconstruir, com base na experiência deles também, de algo que já é um sucesso, o que eles poderiam fazer, pensando num sucesso ainda maior. E aí vem diversos pontos que hoje nos diferenciam dos nossos concorrentes. Então, hoje o nosso ambiente é totalmente isolado. Nos concorrentes a gente brinca que tem o vizinho barulhento. Né? O que é nuvem? Basicamente são muitos servidores, para quem da audiência não conhece, ligados, aonde você tem poder computacional. Se você tem o Cauê usando mais do que o Leandro, em algum momento o Cauê, por ser um vizinho barulhento que está usando mais, ele pode interferir na minha performance. Voltando lá para o ticket que eu estou vendendo lá quanto viação rodoviária, se o Cauê é um cara que está no mesmo ambiente do que o meu, fazendo muita coisa, no momento que eu quero fazer a venda, muitas vezes eu não posso não conseguir porque eu não tenho a performance necessária. Então a nossa nuvem ela foi construída pensando nesse isolamento, a gente construiu pensando em toda a parte de segurança, que no momento que a gente estava construindo, a gente já estava começando a viver essa onda de ataques cibernéticos que a gente está vivendo hoje. Então a nossa nuvem ela já tem os melhores padrões do mercado para tentar isolar e proteger os nossos clientes a respeito disso. Então foi uma jornada ali de reconstrução que ela, nesse ato, entre o lançamento dessa primeira oferta e reconstrução foi de mais ou menos 2 anos, mas foram 2 anos que o mercado ele ficou meio incerto a respeito. Será que eu acredito na hora? Posso confiar na hora? E o nosso trabalho de mais ou menos uns 5 anos para cá é, novamente, a evangelização do mercado nesse sentido e muitos cases que usaram a gente começar a levantar a bola para que esses clientes falem também para as outras empresas quão bom tem sido a experiência deles conosco, tá? Então, acho que é uma jornada que ela partiu de muitos erros que foram cometidos, uma visão da nossa autogestão de mudança rápida, porque também não adianta eu ficar persistindo no erro ou abandonar uma ideia, e de crença, porque sabia que ali era um mercado alvo e potencial e que a gente deveria investir de uma maneira diferente do que a gente tinha feito no passado. E eu acho que um ponto que eu posso colocar é a humildade, né? Se tem alguém que construiu isso de uma maneira melhor, por que não trazer aquela pessoa para cá e aprender com ela também? Não copiar, porque eu acho que plágio também não é algo que é legal, mas assim, constrói o que, com toda a experiência que você tem, reconstrói isso de uma maneira melhor. Porque, novamente, a gente assume as experiências que a gente vive até hoje. E aquela pessoa é o motivo dela, a vivência dela, a experiência dela. Então, acho que esse conjunto de coisas nos traz para esse momento hoje com uma solução muito mais aderente com a realidade do mercado, que é possível você colocar vários tipos de sistemas, de workloads dentro dela e extremamente performática e tida, vários clientes assumem isso como a mais barata do mercado, porque no final do dia também esse segmento específico daqui a pouco deve virar commodity, né? É que nem energia elétrica, né? Hoje a gente compra energia elétrica, internet para nossa casa, como se fosse uma commodity. A gente vê muito caminho de cloud para esse segmento de infraestrutura indo para algo nesse sentido, tá, Cauê? A gente vai cognificar a economia plugando ela na tomada ali. Exato. Você vai entregar poder computacional plugando ele numa tomada. Eu tenho bastante essa perspectiva também. Assim, eu vejo muito por esse lado. E só pegando esse seu ponto, né? A gente falou aqui brevemente lá do ChatGPT, né? Que hoje, não sei se todo mundo da audiência conhece, mas é um AI que ele foi aplicado ali para um diálogo, né? Então você faz algum tipo de pergunta, ele pega várias bases públicas que ele consulta e te traz uma resposta ali super sincronizada, curada, dentro de uma linguagem de alto entendimento. Esse tipo de tecnologia está à disposição há muito tempo. Se a gente volta, sei lá, 20 anos atrás, aquele supercomputador da IBM que jogava xadrez, eu esqueci o nome do campeão mundial de xadrez. Kasparov contra o Deep Blue. Exatamente. É esse mesmo tipo. É claro que a gente evoluiu muito na tecnologia de AI de lá para cá, de machine learning. Mas é a mesma tecnologia. Daí você fala, pô, Leandro, por que só agora, depois de 20 anos, isso está chegando na gente?
O que faltava, pessoal, era dar escala em poder computacional. O poder computacional sempre foi muito caro, sempre foi muito custoso. E é um pouco do momento que a gente está vivendo agora. A tecnologia ela já existia, agora a gente está ganhando escala. E consegue, porque nada mais é do que um treinamento, né? Você joga muita informação para o motor que ele aprende com aquela informação que você jogou para te dar as melhores respostas. No caso, te dar o melhor movimento no xadrez. Então, é uma evolução que hoje a gente está vivendo um momento muito ímpar que vários astros estão se alinhando nesse sentido. Vou me permitir adicionar mais um ingrediente nessa conjuntura, que é assim, fato, né, narrado. A gente teve que ganhar a escala, porque já existe ali, o Alan Turing ele já tinha dado as bases para a inteligência artificial, né, posso estar errado aqui, mas ele já tinha dado as bases lá atrás, né, cara? Esse é um cara que foi uma figura mítica, que ajudou a gente a viver o mundo que a gente vive em função de decodificar as máquinas Enigma, lá na Segunda Guerra Mundial. Então ali ele já concebeu as premissas, mas fatidicamente a gente teve que ganhar a escala porque já existia o bichinho, mas ele se alimenta de um volume grande de dados de poder computacional. Perfeito. E essas são coisas que vieram acontecendo ao longo do tempo. Mas tem uma outra coisa que é muito importante também, que leva a gente a adotar a tecnologia, né? Além dessas duas premissas que você muito bem colocou, da AI, especificamente dizendo, e de todas as outras nessa que eu vou falar, que são as premissas culturais, que é o que você encontrou no SMB, uma série de coisas. Mas isso me leva para um outro ponto que eu queria te perguntar, cara, que assim, quando eu olho para a cultura também, isso me leva para a Oracle, né? No seguinte sentido, um produto que nasce, né, uma companhia que nasce com uma oferta posicionada para a CIA e que depois essa oferta começa a se criar no mercado, a rolloutar, como você colocou, em enterprise, ela é uma oferta que não tem como. Acho que lá atrás o Larry ele já começou a aderir culturalmente essa questão do produto ter que ter uma confiança muito grande, uma indisponibilidade de um produto para a CIA ou para companhias do setor financeiro, para bancos de varejo, de investimento americanos, que tivesse uma indisponibilidade, você pode gerar aí uma questão de segurança pública, uma questão de ordem econômica, numa escala de importância menor, vamos colocar, de milhões ou até bilhões de dólares. Então, quando a nuvem veio, essa é uma percepção que eu tenho. De novo, você vai me colocando no eixo aí. Uma percepção que eu tenho, que ele já com essa combinação de fatores, você colocou, e vindo para, sendo uma companhia de infraestrutura, com esses fatores, e quando ela veio para ir ao mercado com IaaS, PaaS, que você já tinha começado com o SaaS, quer dizer, já veio isso, opa, peraí, disponibilidade é mandatório, e aí teve esse outro componente, acho que já tinha segurança como mandatório, tendo em vista como ela nasceu, e aí você chega num momento onde, infelizmente, tem uma alta do crime cibernético, uma ascensão. Quer dizer, junta essa outra conjuntura de astros, realmente é uma oferta que, na minha percepção, uma companhia que está muito bem posicionada culturalmente para endereçar essas premissas de desempenho, de disponibilidade e de segurança. Porque a companhia nasceu disso, veio crescendo com isso. Então, quando ela chegou ao mercado, tudo bem que, vamos lá, já tinha aí alguns dos outros competidores já lá estabelecidos, mas, cara, esses caras são igual a Estrela da Morte. Pode demorar para chegar, no bom sentido, né? Não tem um Darth Vader aqui. No bom sentido, quando o raio mira ali, ele vai destruir. Destruir no sentido do posicionamento da oferta de vocês. Quando veio, era uma coisa que já tinha um burburinho, já era esperado no mercado. Cara, quando esses caras colocaram o pé aqui, não tem ninguém melhor que eles para falar de desempenho, disponibilidade e segurança. Os caras nasceram de infra, enterprise, se criaram ali, a hora que eles vierem, meu amigo, espera, né? E isso já depois de toda essa turbulência, que eu até acho super positiva, da primeira geração, acho que só quem passou por crise de verdade, não quem está estudando um business case de crise, que sabe lidar com crise. Perfeito. É o distintivo que você precisa. E aí, além disso, aí você vê vocês já despontando ali no quadrante do Gartner, como, por exemplo, líder ali na plataforma de integração como serviço. Quer dizer, podemos dizer com isso, com toda essa conjuntura aí que eu coloquei na mesa, que, cara, as lições foram muito bem aprendidas. E eu acho que esse seu ponto me remete a alguns insights super importantes. Puta, a Oracle é uma empresa que investe mais de 10, 15 bilhões por ano em pesquisa e desenvolvimento. Você fala assim, uma empresa que investe esse montante de dinheiro,
é impossível que ela não vai chegar em algum momento e ter um produto legal, porque está pondo muito dinheiro, e o dinheiro hoje traz conhecimento, traz, de fato, a evolução e afins. Então, é um ponto super importante. Quando você falou do momento da crise, eu brinco muito com os meus clientes. Eu falo assim, gente, você só vai conhecer seu real parceiro naquele momento que você estiver numa crise. Se aquele cara ele vai estar junto com você ali no seu barco, ou se ele vai pular fora, pegar o primeiro botinho, o primeiro colete de salva-vidas tentando se salvar, entendeu? E foi muito isso. Eu te falei, putz, talvez eu tenha pensado em um momento na carreira sair da hora, porque foi aquele. E eu peguei e olhei assim, putz, eu confio na empresa, deixa eu olhar o meu passado, né? É um pouco do que você falou. Deixa eu fazer a leitura da empresa até onde ela chegou aqui. Deixa eu fazer a leitura do que eu estou escutando, do que eu estou vendo, do que a gente está investindo. Olhando para tudo isso, eu falei assim, putz, e é o meu CPF também que estava ali, que falei para o cliente ABCD confiar que ia ser do outro lado. Eu não posso sair daqui agora, eu tenho que estar com eles, remar esse barco junto, passar por essa turbulência, e daqui a pouco a gente vai surfar a onda positiva, vai estar lá na praia do outro lado desse oceano, estourando uma champanhe, todo mundo comemorando, que é um pouco desse momento que a gente está vivendo hoje. Então acho que a gente só conhece de fato as empresas a quais a gente está, e até não só empresas, né, mas até seu círculo próximo de amigos e afins, naquele momento que você está ali numa crise, que você está mal, que aquela pessoa vem te ajudar, ou se é uma pessoa, muitas vezes, oportunista que tenta tirar vantagem daquilo. Então, quando eu olho para essa nossa construção, da empresa que a gente foi, até aquele momento da reconfiguração dos nossos produtos, e muito do que a gente olhava para onde a gente poderia seguir, eu vejo muito exatamente tudo isso que você falou. Uma empresa confiável, que já trabalhava com segurança, uma empresa sempre de alta performance, uma empresa que sempre teve o cliente em primeiro lugar. Então, quando você mencionou, puta, o banco não pode parar, uma CIA não pode parar, então eu tenho que criar um produto para isso, e se acontecer alguma coisa, eu tenho que estar ali disponível para atendê-los. E olhando tudo isso, mais o investimento que a gente fazia, era nítido que em algum momento a gente ia chegar no que diz respeito ao produto. E isso foi nos dando um calo também importante de aprendizado, não só no que diz respeito ao produto, mas em nível de atendimento. Uma coisa é você pegar um produto bom desde o momento zero e a hora que você tiver uma crise, que pode ser até por uma má utilização do seu cliente daquele produto. Por exemplo, eu vendi um carro. A pessoa não sabe como usar melhor o jeito de usar o ar-condicionado. Então você tem que explicar, você tem que... Não é o problema do seu produto, é o problema de entendimento do cliente, como ele usa aquele produto. Gerou muita expertise na gente, muito calo, muita forma de como lidar com aquela crise e muita forma de o que a gente precisava criar como ecossistema, seja de parceiros ou seja interno de pessoas, focadas no atendimento e de fato numa visão de sucesso do cliente importante. Então isso nos leva exatamente para esse momento. Acho que uma vantagem competitiva, talvez termos vivido todos esses altos e baixos e está agora pronto para esse momento, para tudo que a gente está vivendo agora, Cauê. Um distintivo, né, cara? Vou me permitir uma outra reflexão aqui contigo. Você falou uma coisa que eu acho muito legal também, e a gente conversa muito isso lá. Tem uma outra coisa que você falou que eu, cara, também não posso deixar passar em branco. Que você falou, poxa, lá na hora que a gente fala que é igual a idade de cachorro. Cara, tu acredita que a gente fala isso lá na sociedade, né? Cara, assim, acho que quase todas as empresas de alta performance tem um pouco disso, porque a gente vive muito aquele dia. Se aquela atividade não aconteceu naquele dia, a gente perdeu um dia, e daí nessa, se eu não resolver o problema do cliente também naquele dia, puta. Então é muito intenso assim o dia a dia. Totalmente. Muito a gente intenso. Só fazia uma conta diferente, porque lá você falou, cada um ano conta 4, lá a gente achava que cada um ano conta 7. Estou eu aqui com 19 anos para falar. Mas brincadeiras à parte, cara, uma outra coisa que a gente tem essa premissa lá também, que eu vejo que me parece muito isso também, eu acho que é exatamente isso. A gente falou também disso quando a gente falou, não tem duas pessoas, pessoa corporativa e um âmbito pessoal, né? Então, assim, pra gente lá na CCM, assim como as coisas que você pontuou sobre você e sobre a hora, que eu acho que tem uma sinergia interessante aqui também. A gente pensa assim, cara, é relacionamento. Se é com CPF ou com CNPJ, pode entender, pode observar que, assim, óbvio que eles vão atender prioridades distintas na sua vida, um casamento de um contrato, mas tem algumas das mesmas dinâmicas. Você não pode se esconder. Para você ver quem é um fornecedor bom, cara, não tem jeito melhor de você ver se você não passar por crise juntos, né? Então, assim, tanto no relacionamento pessoa jurídica quanto pessoa física, é fundamental passar pelas crises junto. É óbvio que ninguém quer, mas também quando a gente começa a adquirir um certo nível de maturidade,
você entende que não é sobre querer, é sobre entender que você vai ter que enfrentar. E aí, cara, eu prefiro enfrentar isso com pessoas que eu confio, com empresas que eu confio, porque as coisas vão acontecer. A gente fala muito isso em cybercrime. Não é uma questão de se eu vou, é de quando, cara. Infelizmente, os montantes aportados no cybercrime são volumosos, sabe, vultuosos demais. Então, assim, infelizmente isso vai. Então, eu prefiro estar com a empresa que eu confio. E, cara, fechando esse bloco, eu queria te levar aqui para um convite. Agora a gente pode ser bastante cenário, né? Galera, eu gosto muito de cenário porque a gente não tem que ter a menor pretensão de acertar. Compromisso com a certeza. E isso é muito legal, porque leva a gente para campos que a gente se permite explorar, cara. E falando de cenário, eu queria entrar numa futurologia aqui contigo. Você falou de SaaS, você falou que vocês começaram o SaaS lá atrás, você falou do Fusion, né? Uma pergunta que eu vejo muito, transita muito quando a gente é do segmento de tecnologia, assim, que pega carona em várias coisas que a gente falou. Cara, é possível mesmo que alguns produtos, aqueles que têm um escopo funcional muito maior, portanto eles têm, obviamente, um código, um padrão arquitetural muito mais complexo, é possível eles serem puro SaaS? Na sua visão? Eu vou fazer uma outra provocação, talvez, para você. E aí, de novo, acho que sem a gente se apegar a nenhum tipo de previsão que vai estar na pedra, né? Olha o momento que a gente está vivendo. A gente está falando que talvez lá na frente, infraestrutura como serviço, ela seja commodity. Como a gente compra energia, como a gente compra telefonia, muitas vezes, e afins. Tudo bem, claro que existem diferenciais competitivos, mas assim, no final do dia, o serviço é um serviço básico. A gente está olhando aqui o AI vindo com uma força muito grande. Será que lá na frente a gente não pode ter um SaaS desenvolvido por um AI sobre uma infraestrutura que está disponível vendida como energia elétrica, aonde o usuário chega lá, gostaria de um sistema que fizesse determinada coisa, e ele ser construído em código, em acoplamento de dados, porque a gente já tem muitas bases hoje públicas, então saber o que ele vai consultar e afins, tendo uma inteligência artificial e ele ser seguro, ele ter os patches altamente construídos pelo próprio AI. Eu acho que a gente não está muito longe disso, entendeu? Então acho que a gente está caminhando exatamente para algo nesse sentido. E a própria hora que eu tenho algo assim, por exemplo, a gente nasceu lá do banco de dados, né? A gente tem um banco de dados que, por conta do AI, ele faz a sua segurança. Então, se ele vê uma invasão, ele mesmo, o código mesmo, ele bloqueia aquela invasão, ele faz a sua atualização ele mesmo, ele melhora códigos. Então, determinada pesquisa que foi feita aqui não performou legal, ele vai lá e ele mesmo reconfigura. Então, acho que a gente está indo para esse caminho de unir várias coisas que estão acontecendo no mercado para chegar no momento que o sistema vai ser construído através de um usuário que está ali digitando algo que ele precisa e ele vai ser autoconstruído, porque a gente vai ter infraestrutura, não digo abundante, mas de uma maneira a ser comercializada mais fácil e alguém ali que não vai precisar de um dev para desenvolver, talvez o próprio AI faça. Galera, não é que eu estou matando todos os empregos aqui, tá? Então os devs são importantes, a galera que administra a infraestrutura é importante, mas aqui eu acho que é um caminho que a gente tem que estar preparado novamente para a gente pensar novamente dentro do nosso trabalho atual, dentro das nossas funções, o que a gente tem que começar a fazer para se diferenciar. Então, eu acho que cada vez mais a instrução correta é o que vai mandar. Não adianta nada dar uma instrução lá para construir um sistema lindo, para fazer algo que já existe no mercado, para fazer algo que é inutilizável, que não tem funcionalidade nenhuma. Então, acho que cada vez mais a gente tem que pensar na entrada, se diferenciar em como a gente está pensando o mundo ou facilitar o mundo através exatamente desse input que lá na frente acho que ele pode ser autoconstruído e autogerenciável por alguém que não precisa ser um ser humano. Muito legal. Porque quando eu me faço essa pergunta, eu falo, cara, assim, em nível de tecnologia, a gente tem como endereçar isso e eu vejo vários caminhos. Quando eu volto para o processo e quando eu volto para as premissas culturais, que eu falo, cara, aqui talvez a gente tenha um enrosco. Por quê? Vão desde as questões não tão elegantes até as questões que são aquelas que a gente sente que são mais sexys, vamos dizer assim, né? Então, se a gente pega, por exemplo, os países, todos os países têm um ambiente regulatório mais ou menos complexo. E você tem várias atualizações nesses ambientes regulatórios, né? E isso tem que ser prontamente realizado dentro das companhias. Essa é a parte menos
menos elegante, que ninguém gosta, vamos dizer assim. E tem a parte super legal que é o seguinte, cara, que diz respeito à questão cultural, né? Tem aquela fase famosa, acho que é do Porter ou do Drucker, né? Que a cultura come a estratégia no café da manhã. Quer dizer, a gente tem nas companhias, como o nome diz, companhia, pessoas diferentes em companhia fazendo algo juntos, uma missão e tal. E essas pessoas, como elas são, obviamente, muito diferentes, elas formam um grupo que tem uma cultura muito diferente, e é essa cultura que vai conceber aquela estratégia, aquele modus operandi. Então veja bem que você tem um ambiente que está mudando a todo tempo, que precisaria, obviamente, isso tudo vai ter um trickle down aí, vai gotejar no software. Então todos esses ambientes regulatórios têm que vir para o software, a gente olha para grandes RPs, é um monstro. E quando você fala, cara, esse é o meu jeito de fazer estratégia. Então assim, será que um código-fonte, né? Porque a premissa tecnológica do SaaS é aquele único código-fonte que todo mundo está bebendo lá. Mas, será que eu consigo? Tecnologicamente eu tenho saídas, igual você falou, mas será que a gente não vai ter como é que os grandes RPs vão lidar com isso? Quer dizer, o ambiente regulatório a todo tempo, né, mudando e, cara, cada um concebe a sua estratégia de forma diferente. Então, vamos lá, vamos para o universo de distribuição, só para eu fechar aqui um exemplo prático. Distribuição de veículos, né, as concessionárias do Brasil. Cara, são operações que tem que ter uma alta eficiência comercial. Então, isso é um padrão para todo mundo. Mas a forma como eu vou desenvolver time de vendas, como eu vou comissionar time de vendas, como eu vou dar estímulo, como eu vou dar instrução, cara, isso pode e deve passar para o universo de software. E, cara, nenhuma companhia vai... Pô, mas isso aqui é só para esse cara, não vou botar no roadmap para desenvolver com ele. Então, assim, será que não vai ter espaço para os devs, no futuro, o cara do no-code, low-code, ou hoje ainda o cara que deita o cabelo lá e escreve, para fazer essas complementariedades de forma mais ágil, tantas do ambiente regulatório quanto essas da própria estratégia em si, e a gente não vai conseguir nunca, não por tecnologia, mas por premissas de negócio, ter um produto puro SaaS nesse sentido? Eu não sei se chega no momento do puro SaaS, mas, de novo, indo para um cenário de futurologia aqui, e trazendo um pouco para a nossa realidade, então, por exemplo, toda a questão regulatória que você mencionou, como eu mencionei para a gente aqui um pouquinho antes, a Oracle já faz isso, só que não é a Oracle fazer, são parceiros nossos que entendem a legislação de cada país local e eles interpretam aquilo jogando num add-on ao nosso RP. Então é um sistema que a gente conecta ali, faz esse add-on, então tudo que eu faturo aqui passa pelo RP, passa por aquele aplicativo, eu subir para a Cefaz, por exemplo, ele traduz aquilo, coloca na linguagem que a Cefaz aceita e constantemente altera para subir aquilo de uma maneira legal. Só que hoje existe uma parte de desenvolvimento desses parceiros sim, mas grande parte já é robotizada. Então saiu uma normativa, é um robô que está batendo lá, que nada mais é do que o AI, tá pessoal? Então a robotização é o primeiro passo para o AI. Ele está batendo ali, pegou o que saiu de novo, ele faz automaticamente o que existia versus o que tem novo, onde está o delta, e o delta ele já sugere quais são as alterações que tem que acontecer dentro do sistema. Olhando para esse cenário, novamente, a gente já está caminhando para isso, tá, Cauê? E quando você fala assim, putz, eu tenho aqui um sistema que é um SaaS, que ele tem lá o seu padrão, né? Então ele vai fazer o básico bem feito. Esse eu acho que é o conceito do SaaS. Fazer o básico que a gente entende que todas as empresas precisam de uma maneira normal e comum, bem feito. Só que existe uma característica do seu negócio que é muito específica. Então a gente vai continuar tendo um dev lá que vai desenvolver um add-on para aquele SaaS com aquela característica do seu negócio muito específica. E aí a gente vai navegando por diversas indústrias. Então você mesmo mencionou, putz, será que a indústria de distribuição de concessionária talvez não tenha que ter um padrão? A gente pode ter um sistema de learning, que é uma parte educacional, que vai formar o vendedor desde a jornada dele, quando ele entra na empresa, qual que é a proposta de valor da entrega daquele carro, quais são os benefícios, qual o cliente-alvo, onde ele busca esse cliente-alvo. Então a gente pode desenhar esse caminho. Muitas vezes isso pode ser embarcado no SaaS, porque já existem módulos educacionais dentro de por exemplo, da parte toda de gestão de pessoas, existe esse caminho de desenvolvimento de talentos e dessa parte mais básica de aculturamento e capacitação da sua força de empregados, mas pode chegar no nível que você tenha que desenvolver isso e colocar dentro de algum sistema que é um SaaS. Então, acho que essa é a beleza da nuvem, né? Ao mesmo tempo que você tem o que é comum sendo bem feito por grandes empresas que enxergam aquilo e tem uma vivência global, porque dela trazem boas práticas de vários locais. Ok,
grande parte das coisas talvez não encaixe no Brasil, mas grande parte do que a gente está vendo de inovação e disrupção no Brasil está vindo dos Estados Unidos. Então, grande parte dessas empresas que hoje estão gerando, são as empresas novas, o que são as fintechs? Começou nos Estados Unidos esse movimento que está aqui no Brasil hoje. Então, sim, eu acho que essa é uma visão de complementariedade. Não necessariamente uma única coisa vai fazer tudo. Você pode ter vários silos operando em prol do seu negócio. E aí uma provocação que eu quero te deixar, quando você olhou para essa visão da distribuidora, da concessionária, a Tesla hoje é um dos principais, a principal empresa mais valiosa no que diz respeito ao setor automobilístico mundial, e ela não tem concessionárias. A forma que ela vende é pelo site. Então você entra lá, 100% online. Pô, será que esse modelo também não pode ser repensado? Não digo substituído, mas acho que a gente está no momento que a gente pode repensar. Será que a melhor entrega é dessa maneira? Normalmente, quando eu falo muito na infraestrutura como serviço ser uma commodity, não necessariamente você vai para um lugar na tomada e vai sair consumindo. O seu processo de compra ele vai ser 100% self-service e remoto. Então você vai entrar lá no site, depois você vai pelo crédito, subir a sua máquina e assim por diante. Então acho que a gente está num momento de mercado exatamente de repensar todos esses fatores, pensando numa melhor experiência do usuário, pensando numa melhor gestão de custo interno e pensando numa entrega de valor que talvez faça mais sentido. Concordo com você. Eu acho que assim, já existia... Eu vejo que a tecnologia, cara, ela vem ao longo do tempo fazendo com que as placas tectônicas da economia se movimentem. Isso é muito legal. E dentro de uma sinfonia que faça sentido que não gera terremoto. Né? Totalmente. Às vezes até gera, né? Mas às até vezes bom, até gera. Sabe? Não, são boas. Distribuição criativa ali, né? Do Schumpeter. Não mate ninguém, tá, pessoal? Exatamente. Deus me livre, não é esse tipo. Mas a gente, assim, por exemplo, se a gente pegar a Tesla, que você falou, cara, em market cap, você pegar uma porrada de montadora, cabe ali, né? É legal isso porque, geralmente, as pessoas que vêm de fora dos mercados, elas vêm despidas daquela visão estruturalista do mercado. Você está dentro do mercado, você pensa em como você resolve os problemas do mercado. Você não pensa em como que você recria o mercado. Perfeito. Isso é muito legal, você reconfigura o mercado. Acho que vocês fizeram um pouco isso dentro da Oracle, né? E isso é muito interessante. E aí, cara, assim, mas essa reconfiguração, eu vou te trazer. Eu acho legal o seguinte, vou te fazer uma provocação nesse sentido também. Eu sou um cara que eu costumo falar assim, olha, eu não sou nem tanto ao céu, nem tanto à terra, eu não queria ser, né? Então pensa assim, pô, eu acho admirável e muito interessante o que a Tesla fez e vem fazendo, assim como eu acho admirável e muito interessante o que as montadoras vieram fazendo, tá? Vamos só fazer uma parte aqui, cara, todo mundo que tá há muito tempo, né? Porque você fala, pô, já teve uma montadora que teve... Cara, todas as pessoas já tiveram erros físicas e jurídicas, portanto jurídicas também, e a gente vem passando por processo de evolução, que é a desconstrução que hoje a gente muito bem fala. Mas legal, tirando isso, fazendo esse disclaimer, eu acho que essas companhias que estão no mercado há muito tempo, por isso eu falo nem tanto ao céu, nem tanto à terra, porque olha só, peraí, por quantas crises as montadoras já passaram? Por quantas reconfigurações de mercado as montadoras já passaram? Estou usando o exemplo delas aqui, porque a gente falou do mercado automotivo. Então, cara, aqui tem uma série de conhecimentos que são impagáveis também, né? Hoje a gente falou muito, a gente vê, né, um tema que é até triste da gente ver, esses layoffs e tudo, a gente... muito se falou, não, o mercado exponencial e tal. Cara, eu sempre fui um pouco pé atrás. Eu falei, poxa, mas você não é de tecnologia? Você é um cara que ainda adota um pouco de conservadorismo. Eu falei, cara, misturar sempre o melhor dos dois mundos é o que me move. Então hoje a gente vê muitas companhias de tecnologia não olhando mais aqueles indicadores, não gap, né? Olhando, fundamental mesmo isso aqui. Quem estava posicionado assim está se dando muito bem, você vê que tinha uma estrutura ali, né, estava bem no mercado, estava bem, vamos dizer que lastreado. Então é isso, eu usei isso para exemplificar. Pô, a Tesla esses caras estão, olha só, esses caras que a gente falou, não, o mercado vai se desenhar, tudo vai morrer como a gente conhece. Cara, se reinventou. Eu nunca gosto muito desse papo de excluir, eu acho que as coisas se integram. E aí quando a gente volta para isso e aterrissa de novo, que eu dou essas viajadas também, tá? Quando a gente aterrissa de novo em inteligência artificial, você vê que, olha só que interessante, se você tiver um dataset de uma companhia de 100 anos,
falando o que a gente falou, você está cognificando hoje, você não precisa ter o melhor workload de AI. Não, você pega uma companhia como a Oracle, que tem investimentos, cara, exorbitantes em P&D, esse cara desenvolve uma AI, né, e você vai lá, cara, que é um novo movimento, essa nova revolução industrial que a gente está vendo, fala assim, pega aquele seu dataset de 100 anos, pluga na tomada de inteligência artificial. Então veja, não é bem a inteligência artificial, a tua vantagem competitiva, o teu diferencial competitivo. Como é que você cuida do teu dataset? Como é que você cuidou? Que dataset você tem? Porque é ele que vai treinar o modelo. E o que me vai para a pergunta final aqui da minha parte, que é assim, legal, vamos voltar naquele cenário com essa afirmação. Putz, você tem um dataset legal, inteligência artificial está na tomada, cognifiquei, pum, comecei a ser data-driven mesmo, comecei a ter o AI exponencializando a minha capacidade intelectual ali, né? A minha capacidade organizacional. Maravilha, legal. Só que é o seguinte, cara, aí nesse futuro que vão ter ali, as companhias estão cada vez mais digitalizando suas operações em nível prático, uma pancada de sistema está brotando. Sistemas diferentes, estruturas de dados diferentes, linguagens diferentes, volumes de dados diferentes. Se esse é meu ativo, né, se os dados efetivamente são um ativo que está sendo gerado por vários sistemas, como é que você vê essa combinação de fatores no futuro? O cara pode usar sistemas diferentes e ele tem que orquestrar um grande dataset. O que você acha que vai sair de tudo isso, cara? Como é que você vê os novos modelos de cloud nesse cenário? E aí, só para voltar um pouquinho antes da gente caminhar para isso, novamente, acho que é legal até falar para a audiência, gente, acho que inovação é muito ampla, tá? Cada empresa, cada indivíduo está num momento de vida, seja ela corporativa ou pessoal, diferente. Então, inovação para a gente durante a pandemia, muitas vezes foi pedir a nossa comida através do aplicativo sem sair de casa para nos manter vivos. Inovação para uma empresa, talvez como você falou, de uma montadora que tem 100 anos, ela não precisa ser que nem a Tesla aqui, já nasceu com uma outra cabeça, que vai dizer, ela só nasceu porque teve uma empresa que veio antes e criou um mercado para ela, uma fundação importante para ela inovar naquela fundação para cima. Pode ser uma coisa muito mais simples, que vai mexer e vai fazer ela fazer melhor do que ela já faz, de uma maneira diferente. Então, muitas vezes eu vou para palestras, assim, todo mundo fala assim, quais são as tendências? Pô, a tendência tem um monte, mas o que importa é a aplicação, de fato, a realidade de cada empresa, de cada indivíduo do qual a gente está falando. Então, gente, acho que a gente muitas vezes fala muito dessa visão disruptiva, mas, novamente, a disrupção está em cada um, está em você fazer muito melhor o seu business no seu dia a dia. E muitas vezes não precisa de um monte de parafernália para fazer isso, está em pequenos ajustes simples. E aí, indo para o seu ponto, Cauê, acho que dado hoje ele é o que vai mover as principais decisões, as principais linhas de investimentos da empresa por perspectivas diferentes. Mas como a gente olha para isso de uma maneira prática? Primeiro, nem toda empresa, nem todo indivíduo sabe fazer. Segundo, nem toda empresa, nem todo indivíduo armazena isso de uma maneira adequada. Terceiro, nem toda empresa, nem todo indivíduo coloca o valor de fato que se deveria ser dado a isso. Tá? Ao meu ponto, acho que ideal para isso é comecem a fazer pouco a pouco. Se você não tem esse conhecimento, busque no mercado empresas que possam te ajudar a fazer isso. Você configurar ali o seu data warehouse. Muitas empresas vendem isso como serviço, então pegar até um exemplo da própria CCM. A CCM tem linhas que ela consegue configurar e te dar insights sobre a indústria de acordo com as informações que ela tem pré-estabelecidas no mercado. Já é um ponto de partida importante. Às vezes você pode até trocar, falar, putz, eu te forneço os meus dados aqui, em troca de tudo que você tem ali. É um enriquecimento de ambos os lados. Ela vai crescer, enriquecer a base dela, gerando mais insights, e você vai ter acesso, quanto a empresa oferece essas informações competitivas que podem te levar para um fator de sucesso muito maior do que você está obtendo hoje. Acho que o meu recado aqui é comece, tá, pessoal? Novamente, eu acho que se a gente volta no tempo, há uns 3, 4 anos atrás, saiu uma grande matéria falando que o dado seria o novo óleo, né, que teria um valor imensurável sobre isso, porque ele é escasso no que diz respeito, a gente gera dado o tempo todo, mas ele é escasso no que diz respeito a você ter dado correto, no momento correto, para a decisão correta. E o meu ponto para todo mundo que está aqui é comece. Eu acho que a gente está evoluindo muito para essa visão de cloudificar também, eu acho que é uma palavra, mas ter o dado como serviço. Então, se você quer ter determinada informação sobre determinado segmento, faturamento, melhor posicionamento do produto e afim, a gente está chegando nesse nível
de ter isso como serviço, onde você pode comprar, mas grande parte dessa compra também está correlacionando à troca. É você fornecer também o seu dado, o seu modelo dentro de uma visão que você pode tirar valor daquilo, então não pode estar bagunçado, você tem que ter uma mínima gestão sobre isso, tem que ter uma maneira de consolidar para que você possa trocar e enriquecer o modelo e assim por diante. Então, acho que o meu recado aqui é comece, porque eu acho que tudo que vai vir daqui para frente, a gente falou de AI, Machine Learning e afins, ele tem como fundação dado. Então, assim como a Tesla só nasceu porque a Ford nasceu há 1000 anos atrás, inventando o carro, trazendo um processo produtivo em cadeia e afins, o dado ele é o básico para que a gente faça qualquer coisa acima disso. Então, começar a ter esse olhar mais criterioso sobre o que nós estamos fazendo, como que nós geramos de dados, ele é fundamental para levar a gente para uma visão muito mais longe quanto empresa, muito mais longe quanto a sucesso, o retorno do investimento que a gente está fazendo, porque isso é primordial. Voltando novamente àquele exemplo que eu dei da aviação rodoviária. Se o time de tecnologia não tivesse o dado sabendo que, por indisponibilidade do sistema deles, eles estavam perdendo X percentual de vendas, nunca teria tomado uma decisão e continuaria fazendo investimento errado de comprar ônibus, sendo que ele não conseguiria nunca ter um lotamento daqueles ônibus. Então, é muito importante, tá, pessoal? Então, comecem a olhar, acho que é talvez o grande recado aqui do papo hoje, talvez de uma maneira muito mais estruturada para isso e busquem empresas que te ajudem. Não precisa ter conhecimento 100% dentro de casa, a gente sabe que, novamente, inovação e conhecimento de tecnologia é um range muito grande, né, que existe. Então, busquem empresas para ajudar vocês dentro dessa jornada, que é uma jornada extremamente relevante. Legal. Você vê que tem coisas antigas que ganham uma roupagem muito interessante. Assim. Se a gente falar aquele jargão, assim, aquele ditado popular, né, que onde há fumaça, há fogo, tudo que você estava falando de dados, eu estava pensando aqui, putz, onde tem fumaça, tem fogo. É exatamente isso. Então, assim, o cara que não está cuidando para desenvolver um grande acervo de dados, que é a memória técnica da companhia dele, a memória corporativa, como é que ele identifica, igual esse cara da aviação, tinha fogo, ele tinha uma fumaça ali. Ele não sabia, como ele não capturou o dado. Então, assim, se a gente tem um acervo maior de dados, se a gente está zelando para capturá-los em quantidade das nossas operações e tratá-los com a qualidade que eles merecem ser tratados para a perenidade das companhias que a gente lidera hoje, opera hoje, nas quais a gente trabalha, quer dizer, aí sim você vai conseguir entender isso, ó, aqui tem fumaça, aqui tem fumaça, aqui tem fumaça, e tomar as decisões que precisam ser tomadas para você ter um bom desempenho. Pô, cara, se deixar... A gente vai longe, né? Não pode. Mas vamos marcar uma segunda rodada. Vamos fazer um round 2? Ribeirão, lógico. Vamos embora. O verão não leva casaco, tá? Não, tá bom. Só inverno e verão, são duas estações. É bom que depois dá pra tomar um também, tranquilo. Fechou. Então, cara, muito obrigado. Foi excelente. Eu tirei vários insights aqui. E é isso, cara. Muito, muito bom. E vários pontos de sinergia. Além dos insights, eu vejo vários pontos de sinergia de premissas culturais que a gente tem, cara. Então, acho que tem uma conjuntura dos astros aí até esotérica, talvez. Hoje a CCM, quer dizer, hoje está com a Oracle há algum tempo nessa jornada, atravessamos uma série de coisas juntos, crises, exatamente. E talvez a gente tenha até... São vários fatores técnicos, né? A gente já falou de muita tecnicalidade aqui, que a gente se juntou, mas talvez isso também, premissas culturais, você vê várias coisas. Até a idade de cachorro, o 19, Leandro 22, você é um cara muito mais velho. Leandro, obrigado, cara. Obrigado, Paulo. Valeu. Prazer é todo meu. Então, gente, espero que tenham gostado. E não sei se tem um campinho aí para sugerir. Como a gente já prometeu uma rodada 2, se quiserem colocar tópicos para a gente ficar viajando nas nossas conversas, fiquem à vontade, tá, pessoal? Um abração, um beijo para todo mundo. Pessoal, para quem consumiu esse conteúdo em áudio, vale muito a pena acessar depois os nossos canais onde você pode conhecer os vídeos. Nosso YouTube, por exemplo, tá? Para você conhecer um pouco mais a Casa Oracle. É incrível. Então, façam esse tour lá, acesse os nossos canais aí e conheça um pouco mais a Casa Oracle em vídeo. Show. Nossa casa é sua casa. Portas abertas, pessoal. Se alguém quiser conhecer fisicamente, estamos aí também, tá bom? Obrigado.